11:04, vamos nós, ótima noite pra você que tá em 102.1, tá começando mais uma edição do Debate Boca, agora em horário novo, o programa tá fazendo a estreia do horário novo de 10 à meia-noite, esse clima de debate, de bate-papo descontraído tava rendendo bastante, então a gente vai fazer render ainda mais com 2 horas de programa. Já vou dando boa noite pro Léo Dias, pro Bruno Chateaubriand. Hoje Valesca Popozuda teve compromissos de agenda, né? Show, não está aqui por aqui. Infelizmente. E temos um convidado que vai rolar muito papo, uma bela estreia de programa, diga-se de passagem, 2 horas. Uma bela estreia de 2 horas de programa. Muito boa noite a você que está sintonizado na Mix FM. Estamos ao vivo, são 10 horas e 4 minutos. Esse programa eu diria que vai ser histórico. Bombástico. Só pra vocês terem uma ideia, eu e Bruno Chateaubriand temos alguma coisa em comum. Deixa eu dar boa noite pra galera. Boa noite, Bruno. Gente, boa noite ao nosso convidado também que tá aqui. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai falar. Uma reclamação pra fazer. Esse programa sem a Popozuda é uma tortura. Tá vendo? Nós também sentimos Mas, Léo, falta. Antes da sua introdução, só vamos falar o seguinte: quem tá ligado agora com a gente na Mix pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, facebook.com/MixRioFM. E amanhã, às 8 horas da noite, vai estar no nosso canal do YouTube. E se quiser mandar pergunta e quiser entrar no ar ao vivo? É isso aí, 996885754, vai pelo nosso WhatsApp, aí você faz o seguinte, ó. Manda um áudio, pergunta pelo áudio, 15 segundos no máximo você vai falar o seu nome e vai fazer a sua pergunta em 15 segundos. Se tiver interessante, você pode marcar presença inclusive na promoção de hoje que tá rolando aqui, beleza? 15 segundos, gravou bem, nome completo, valendo aqui par de ingressos pra você curtir o Rio Mix Festival. Dia 15 de novembro na Cidade das Artes, classificação 18 anos. Olha, melhor que o par de ingressos é participar do programa, é conversar com o Jair Bolsonaro. Mas olha só, então, eu e o Bruno Chateaubriand temos algumas coisas em comum. Além do fato de sermos homossexuais, nós nascemos em 1975. Na época, quem governava o país era um militar, chamado Ernesto Geisel. Muita gente que está ouvindo agora a rádio nem havia nascido nessa época e nem sabe como era aquele momento no Brasil. Como era ruim aquele momento. Não me refiro à economia nem à segurança, pois o Brasil e o mundo eram outros. Vale ressaltar que na época tinha uma propaganda maciça de que o Brasil era próspero e seria o país do futuro. Olha, pura balela. A verdade é que não havia duas coisas fundamentais naquela sociedade. Não havia democracia e não havia liberdade. Por isso, desde criança, mesmo tendo um pai militar, eu sabia que lugar de militar não é no poder, a não ser pelo voto popular e direto. Que é o caso do Bolsonaro. E é graças a esta democracia de hoje em dia que recebemos, na noite de hoje, ao vivo, na Rádio Mix FM do Rio de Janeiro, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Não somos a favor e nem contra Bolsonaro, mas é importante frisar, a Rádio Mix FM é radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, inclusive aqueles contra Jair Bolsonaro. É por isso, convidamos ele para ouvir o que ele tem a falar. Olha, é com prazer, em respeito ao país democrático e livre que nós vivemos hoje, que recebemos Jair Messias Bolsonaro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer incomensurável estar conversando com vocês. Tô gostoso que eu falei, não? Excelente. Você fez um texto presidenciável, bicho. Aqui, Foi demais. Tô achando que o Léo vai se Ok, candidatar. agora, ele fez fazer bonito, fez um pronunciamento. Todo mundo que nasceu em 75, em 60, em 80. Você, com toda certeza, tem um avô, tem um tio, um pai com mais de 60 anos de idade. Pergunte a eles como era aquela época. Você pode ver, a TV Globo nasceu em 65. A revista Veja nasceu em 68. Qual jornal, qual TV nasceu em Cuba desde quando Fidel Castro assumiu? Não estamos comparando. Assim, eu acho que a questão da liberdade de imprensa, a liberdade de democracia é fundamental. Eu não estou levantando a questão da violência. Se nós não tivéssemos governos corruptos, se não tivesse tido tudo o que aconteceu, eu acho que o Brasil seria diferente. E não é por causa da presença ou da não presença dos militares. O senhor não concorda comigo? Olha só, os militares assumiram o Brasil pelo voto indireto, de acordo com a Constituição de 46, no dia 15 de abril de 64. Então, primeiro, não houve golpe. Quem caçou o presidente João Goulart foi o Parlamento Brasileiro no dia 2 de abril de 64. Então, vamos começar a escrever a história correta, que problemas todo e qualquer governo tem, tá ok?
Até dentro de casa, de vez em quando, nós cometemos injustiça. Mas não é isso tudo pintado pela mídia que Mas tá olha, aí. Jair, Os que desculpa. tentaram tomar o poder pela força, hoje estão presos ou estão aí fora do poder. Olha, eu prefiro 10 mil vezes inflação e violência do que tortura e não saber onde tá meu parente. Não se preocupe, mas vamos começar. Olha, eu quero começar de maneira leve. Isso aqui é só uma introdução, tá? Uma maneira leve, descontraída. Cadê a introdução, ô Letícia? Eu queria fazer um Até se ping-pong, perdeu agora, Letícia. ficou emocionado aí no esquema. Deixa eu Você quebrar tá aqui, introduzindo sem preliminares. Não, a introdução é o seguinte, é uma coisa light, cara. Deixa eu fazer o ping-pong primeiro, Léo. Eu vou aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos Nós fazer podemos discutir todo o Vamos 64 fazer contigo. toda. Não tem problema nenhum aqui. Vamos fazer umas perguntas assim leves e tal, pra gente começar. Lugar do Brasil que o senhor mais gosta? Rio de Janeiro. Lugar do Brasil que o senhor menos Esse é o gosta? perfil Jair Bolsonaro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tenho andado o Brasil todo. Acho Não que tem um lugar. Não. Menos político, Jair. Um Tem livro. lugar ruim também. O livro? A Verdade Sufocada. Um quem? filme. Há muito tempo que eu não assisto um filme. Meu Deus do céu. É Não vão ao mesmo? cinema? Sério? Eu não tenho tempo. Adoro. Eu tô sem tempo de ver um bom filme. Netflix? Nem isso em casa. Eu tô estudando tempo. Eu tô há 3 anos estudando igual condenado. Voltei a ser um estudante. Um programa de televisão. Eu gosto muito do Chaves. Ó, Silvio Santos. O gosto é gosto. Pois é. Não, isso aí. Maior pecado. Ter começado tarde na política, no meu entender. Isso é pecado? Eu poderia ter começado mais cedo. Não, pecado. Não, pecado eu não tenho pecado. Acho que eu não tenho pecado. Acho que se eu morrer agora eu vou pro céu. Tenho certeza. Vai pro céu, gostei desse depoimento. Esse foi bom, hein? Será, Deu uma primeira Nós aqui. estaremos, Acho que não Pro no céu. mesmo dia, mas estaremos lá com toda certeza. Maior virtude. Eu costumo dizer que honestidade não é virtude, é obrigação. No Brasil, hoje em dia, passou a ser virtude. Então, eu acho que meu comportamento dentro do parlamento, no tocante a essas tentações, pode ser considerado uma virtude. Última vez que chorou. Eu chorei. Última vez que chorei, meu Deus do céu. Chorei no meu casamento. Pô, a última Qual vez dos no três? casamento? Tem Qual dos 10 anos. três? Chorei quando minha filha nasceu, tem 7 anos agora. Ah, lindo. Deixa eu ver aqui. Eu sou muito emotivo, acredite se quiser. Sou muito Mas 7 emotivo. anos atrás, a última vez que o senhor Não, chorou? não, eu não tô lembrado, mas chorei. Acho que esse ano já chorei também, não tô lembrado o momento, não, mas chorei sim. Quando o senhor perdeu a virgindade? Adorei. Essa pergunta aí. Olha, quando eu cursava a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas, em 1973. É mesmo? Com quem? 17, não, isso aí é segredo Não, agora. tô perguntando o nome. Não. É tipo um amigo, uma prima. Não. Ó, a próxima pergunta. O que ninguém sabe sobre o senhor? Eu acho que sabem tudo e até coisa que eu não fiz. A minha atual situação política, né? Eu estou aberto aí a fofocas, a ilações, a rótulos. Não, isso mas é assim, duro. um hábito seu que o senhor tem em casa que ninguém sabe. Sei lá. Eu gosto de ir no banheiro e ficar ali no telefone ali. No banheiro sentado. Lógico, no trono. Se o senhor tivesse um filho gay, Olha, eu tenho 5 filhos eu tenho, né? Acredita uma coisa, né? O tempo vai te amoldando as coisas. Eu acho que se ele for gay por livre e espontânea vontade, sem influência da escola, vai ser feliz. mas como assim influência da escola? Aí eu vou fazer uma pergunta pro Tá senhor. legal, vamos começar lá. o debate, né? Porque aí é uma questão de orientação Tá. sexual. Tudo bem, vamos lá. Quando eu apareci para o mundo LGBT, eu apareci em 2010. Até aquele momento, zero. Tanto é que eu tenho amigos gays até hoje, ok? Eu descobri na Câmara, andando pelos corredores, o lançamento de um material que era para combater a homofobia. E era para ser distribuído para a garotada a partir de 6 anos de idade. Me insurgir contra aquilo, dado a faixa etária. A partir daquele momento, os ativistas LGBT, e não a comunidade como um todo, vendo que não tinha argumentos para me demover daquela minha ideia de ser contra aquele material, me rotularam de homofóbico. Mas o senhor acredita que uma pessoa nasce gay ou não? Ou o senhor acha que é uma questão que o meio influencia? Eu acho que, olha só, a opinião minha é de leigo. As duas coisas podem acontecer. A influência do meio, sim, e a pessoa já nascer com essa disposição. Bom, então vamos continuar. O senhor já fumou maconha? Não. Time de futebol, fica mais leve. Eu né? sou porco. Eu sou nascido em São Paulo, meu pai era palmeirense, e nasci no mesmo dia de um craque chamado Jair Rosa Pinto. E meu pai, então, me deu esse nome por causa disso. E aqui no Rio, eu adotei o Botafogo Futebol de Regatas. Qual foi a última vez que o senhor foi à igreja? Bem, eu vou à igreja católica de vez em quando, mais a evangélica, pela minha esposa ser evangélica. Mas o senhor acredita em todas as religiões?
Respeito todas as religiões, Todas. até quem não tem religião. Só não posso admitir uma religião que, porventura, queira se impor pela violência sobre outras pessoas. Qual seria essa religião? Aí eu deixo a cargo de quem está nos ouvindo. Che Guevara ou Martin Luther King? Sem comentário, o segundo. Martin Luther King. O primeiro, inclusive, matava homossexuais lá em Cuba. Escola de samba. Olha, eu sou cintura dura, né? Eu gosto de... Torce por uma? Não tenho preferência, não, tá? Quando eu não vou aqui, só fui 2 vezes aqui, né? Em desfile, depois eu não fui mais. A idade pesa também. E eu ficaria 2 dias para me recuperar se ficasse uma noite toda acordada. Meu tempo de quartel eu passava a semana toda acordado sem problemas, né? Mas assisto praticamente um pedacinho de cada uma. Comida preferida. Eu gosto de arroz, feijão, bife e ovo frito. Bebida preferida. Vou fazer propaganda aqui, né? Eu gosto da Coca-Cola. Se bem que eu era viciado em tubaína quando era moleque. Tubaína? É. O que é tubaína? Vamos contextualizar. É uma garrafa de tamanho de cerveja, né? Tipo um Guaraná. E naquele tempo era isso que tava na moda. Hein? Alguma bebida alcoólica? Não, a minha cota é uma latinha de cerveja por mês. Mas nunca tomou um porre? Já, uma vez experimentei, tomei. Sozinho, uma vez só, tomei. Uma vez, isso é incrível Sozinho. também, essa daí, hein? Só Acreditar nessa daí, ô Bolsonaro. Hoje eu vou tomar 5 Uma latinhas vez. de cerveja. Era o que? Era jogo de futebol, era festa? Tomei 4 latinhas e apaguei. Nunca mais tomei. Era ocasião especial? O que era isso? Eu quis fazer isso aí. Ah. Eu quis fazer isso aí. E foi essa Tomei única 4, vez? Mas do porre, eu queria ver se eu aguentei 4 latinhas de cerveja. Sou Incrível, fraquíssimo hein? pra bebida, tanto é que não bebo. Já foi assaltado no Rio de Janeiro? Já, sim. Quantas vezes? Quando? Eu fui assaltado uma vez, em 1995. Levaram minha moto e uma pistola Glock, né? 2 dias depois, foi recuperada a pistola e a moto. O senhor anda armado? Anda. Na maioria das vezes, sim. Agora eu tô armado? Tá armado? Mas qual é o problema se eu estiver armado aqui? Não. Agora Você eu sou pode ver, armado. vamos supor que eu esteja. Não, sem Vamos problema supor algum. que esteja algumas pessoas. Se eu estiver armado aqui, eu estou legalizado. Sim, você pode ter certeza, você tem uma segurança. Se entrar uma. Se o maluco. Maluco não, se alguém chegar ali fora com a intenção de fazer uma maldade aqui, Só ao defende me a gente. reconhecer. E ele sabendo da possibilidade de estar armado, ele será demovido dessa ideia com toda certeza. Eu acho que a arma é uma forma de defesa tua, de quem está do teu lado, e mais ainda, defender a liberdade de uma nação. Esse debate a gente vai ter que continuar, né? A gente vai continuar. É só Agora- introdução, uma agora coisa mais um leve. ping-pong rapidíssimo, ok? Rapidíssimo. Rapidíssimo, diga. O senhor, mesmo que o senhor não conheça as pessoas que eu vou citar, tá? O senhor chuta. Tudo bem. Pode? Cléo Pires ou Marcela Temer? Cléo Pires. Funk ou samba? Samba. Anitta ou Ludmilla? Aí, eu vou chutar aqui. Ludmilla, vou chutar. Pablo Vittar ou Rogéria? Rogéria. Thaís Araújo ou Glória Maria? Thaís Araújo. Entre um filho gay e uma filha prostituta, o que o senhor prefere? Não, a gente não cria Égua. filhos pra. A gente Não, cria... o senhor tem que escolher. Não vou escolher. Vai escolher, não? Não. David Brasil ou Amin Kader? A minha casa, grande vascaíno. Lula ou Dilma? Aí tem que escolher. pra matar, né? Tem que escolher. A segunda tem as mãos sujas de sangue, eu fico com o primeiro, então. Sérgio Cabral ou Aécio Neves? Tem que escolher. Aí pegou. Pô, Tem que cara, escolher. vou jogar no paro ímpar aqui, pô, com quem eu fico, meu Deus do céu. Não, fica complicado, pô. Quem tá preso, Aí tá Deus solto. dos dois, pô. Eles têm que estar juntos, você me entendeu? Ah, é? Torce pra que Beleza. estejam juntos. Dória ou Crivella? Olha, o Crivella pode ser candidato, não tenho nada contra ele, tá certo? Crivella? O Crivella, eu votei no Crivella aqui no segundo turno, sim. Joesley Batista ou Marcelo Odebrecht? Caramba, pesado, hein? Pô, você tá demais, hein, cara? Mas é pra ser. Daqui a pouco você vai perguntar pra mim aqui, Bruno Chateaubriand ou Léo Dias? Olha aí, olha a banana, olha a banana. Pelo amor de Deus, não me compara a Joesley nem a Marcelo. Marcelo ou Joesley? Sei, pô. Não há diferença entre os dois, pô. Não há. Não há diferença. Sérgio Moro ou Duque de Caxias? Eu fico patrão do Exército. Se bem que o Sérgio Moro é excepcional pessoa. Preta Gil ou Bruno Galhaço? Pô, a primeira me botou numa confusão. Acho que não foi ela que botou, foi o programa que botou, né? O Bruno outro dia saiu do MMA por minha causa. Pô. vai ser assim. Olha aí, como é que eu fico nessa situação aí? Pra finalizar, qual é o seu símbolo sexual?
Meu símbolo sexual? A mulher que o senhor deseja. A senhora, Pode falar só entre nós. A minha esposa. Sabia que ia mandar essa. Eu Eu sou sabia. casado Tirando pela sua depois. esposa. Não. Ele queria parecer a Valesca. A Valesca. A Valesca. Vocês aí fizeram propaganda enganosa, né? Falaram que eu estaria aqui, não estava. Viu, Valesca? Mas olha, esse é só a introdução. Daqui a pouco tem muito mais perguntas. O pau vai pegar no Pô, próximo. se isso é só introdução, eu vou Só embora introdução, agora. né? Vamos com tudo, Mas tá? eu quero que o senhor seja menos político e dê mais a sua opinião, tá? Vamos. Debate Boca 102.1. Debate Boca rolando, 10h26. Sua cara, Major Lazer, Pablo Vittar. Vamos aqui com o Léo Dias, Bruno Chateaubriand e também temos aqui o nosso convidado Jair Bolsonaro. Eu só queria só introduzir um lance. Fala. De onde veio esse clima de mito, Jair Bolsonaro? Como é que você se sente? É um mito que falam por aí. Um dos meus apelidos de infância era Parmito. Parmito. Será que é disso? Será que é Agora disso? tá explicado. Houve um apócope, né? E ficou sendo mito. Eu não sei de onde surgiu do nada e pegou. E hoje em dia eu sou saudado aí quando. E como é que é de um lado, assim, você é saudado de um lado, assim, chamado como mito, e de outro, assim, a galera odeia, assim. Tem um lado que a galera odeia, que a galera... É infinitamente menor ao pessoal que gosta de mim, tá ok? Lógico que eu não sou unanimidade. Existe isso aí, até porque eu sou uma pessoa diferente. É verdade. Você concorda que eu sou diferente. É verdade. Aliás, Um lado da mas outra. olha, se eu for impedido de entrar no The Week, a culpa é sua. Deixa eu te falar. Aonde? The Na Week. The Week. Sabe o que é The Week? The Week é uma boate gay no Rio de Eu Janeiro. acho- É uma boate gay aqui no Rio. Vamos lá. Eita, Mitos Leonardo. ou verdades sobre Jair Bolsonaro? Muita coisa se fala. Isso é bom, hein? E nada melhor do que o próprio pra dizer se foi verdade ou mentira o que saiu publicado dizendo que foi ele que falou, ok? Vamos lá. Vambora? Bora. Abre aspas. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Positivo, falei isso sim, de um debate, né, sobre a questão militar. E tava um pessoal falando um montão de mentira, até que o dado momento eu extrapolei, né, e falei isso aí. Se você Afinal arrepende? de contas, Não, todos torturados, porém você não acha ele com uma marquinha de nada. Não tem um olho arrancado, Mas faz não anos, tem um dedo. já é. Não, peraí, não tem marca de nada. Não tem uma pra falar, olha, teve fraturar no meu braço, nada. Se você nada. arrepende de ter dito isso? Olha, pra aquele momento, Tá, vamos lá. O senhor concorda que o senhor tá muito mais light hoje? eu tô mais maduro. Tá bom. Então o senhor falou isso? Falei sim. É o Bolsonaro arrepende? paz e amor agora? Naquele momento, Então o senhor se arrepende? eu gostaria que o outro lado não tivesse falado tanta mentira sobre o período militar. Vamos lá, segunda frase. Pinochet devia ter matado mais gente. Falei sim. Outra coisa, olha só, quando o Pinochet assumiu em 1973, tinham 30 mil cubanos dentro do Chile. O Chile hoje em dia é uma referência para a América do Sul, tá ok? Porque não tinha outra maneira. Lá sim você pode falar em tomar o poder pela força. Aconteceu pela força, sim, bombardeado para do governo, mas tinham 30 mil cubanos lá. Hoje a Venezuela tem 80 mil cubanos. Como você vai conseguir restabelecer a democracia na Venezuela, dado a essa quantidade de cubanos e dado as urnas eletrônicas, que é a maneira de se eleger? Eu tô entendendo. Não, olha só. História é história, você não tem Não, como tudo mudar. bem, mas por que deveria ter matado mais gente? Não, mas isso daí que eu falei também no momento de discussão. Olha só, quando eu cheguei em Brasília, em 91, o Figueiredo tinha 5 anos de sair do poder. Eu era o único militar lá dentro. E tinha lá uma centena de pessoas de esquerda, grande parte anistiada, posando de heróis, de lutadores por democracia. E não era verdade. É porque... Eles lutaram pela ditadura eu do tive proletariado. dificuldade de entender a sua explicação, porque pra mim nenhuma morte Não, eu concordo tem explicação. com nenhuma. ok? Não, né? Tem nenhuma, casos pra aí. mim nenhuma. Vambora, outra frase. Não, peraí. A pena de morte existe em alguns países do mundo e no Brasil aqui, Graças a Deus não existe. 55% queria ver a pena de morte aprovada. Mas o senhor é a favor da pena de Ele é a morte? favor. Olha, a pena de morte hoje... Por que eu parei de falar em pena de morte? Eu só vou lutar por aquilo que eu posso conseguir. Óbvio. Eu não vou lutar contra você se eu não puder derrotar você. A pena de morte hoje em dia ela está impedida pelo artigo 5º da Constituição. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, entre outras duas situações aqui. Graças E como a está em cláusula pétrea, você, para alterar isso, teria que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso para o Brasil. Então eu não toco mais nesse assunto. Mais uma frase. Se coloque na situação de por exemplo, Mas se o senhor pudesse mudar isso e fosse algumas coisas, eu acredito que eu sou ser humano, tá? Perdoo muita coisa, mas confesso que algumas coisas que eu vejo acontecer por aí. Como, por exemplo, aquele cara que que estuprou por 5 dias e executou uma menina em São Paulo, o tal do Champinha.
Esse cara não tem remédio pra esse cara. Imagina se fosse com uma irmã, uma filha nossa, acontecendo isso daí. Mais uma frase sua. Foi o senhor que falou? Abre aspas. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Também, bala perdida. Foi isso que o senhor falou? Falei. Falou? Também, mas deixa eu explicar aqui. Ah. Bala perdida na discussão do tal do kit gay. Eu não posso admitir. Eu não admito passar qualquer filme, quer seja homo ou hétero, kit a gente pra tá em discussão aqui criancinha, agora. pra criancinha de 6 anos de idade. Homo ou hétero, não. Se uma criança vai a um parque como o da Disney, vai ver o Mickey e a Minnie se beijando. Olha, te digo uma coisa. Se tiver 2 Mickey se beijando, não pode? Isso parece que tá liberado agora, não é isso? Te digo uma coisa, eu iria pra Disney em janeiro com a minha esposa, levando minha filha de 7 anos. Não vou mais, porque a minha filha de 7 anos não está preparada para ver 2 personagens masculinos se beijando. Que ela veja isso mais tarde. Numa viagem familiar, eu e minha esposa, com uma filha de 7 anos, que não sabe de nada da vida. Mas então só acha que não é normal. Não, olha só. Porque eu levar a minha filha pra ver isso, não vou levar. O Mickey e a Minnie se beijando, o senhor não Sem se incomoda. problema. Não, agora o Mickey acho que com o Mickey não pode. Não era nem pra ver isso, não vai entender? Não era nem pra ver. Tá. Mas se visse, não teria problema, um homem e uma mulher. Não teria eu não queria que o programa virasse uma questão só apenas gay. Vambora. Essa frase eu vi, o senhor falou realmente. Esse eu vi em vídeo. Não te estupro porque você não merece. Aí, deputado, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva pro senhor. Quem merece ser estuprado? Ninguém. Então, por que o senhor disse, eu não te estupro porque você não merece? Por que vocês pegam metade da história pra frente e não pegam pra trás? Porque a frase é forte. Não, deputado. vamos lá. 2003, houve o caso do Champinha. Eu fui convidado pela Rede TV para discutir essa questão no Salão Verde da Câmara. Por outro lado, apareceu a senhora Maria do Rosário. Ela perdeu os argumentos. Eu chamei a deputada para participar do programa. Ela perdeu os argumentos. Me chama de estuprador. E você vê isso nas imagens da Rede TV que tá no YouTube. E quando tá o negócio, eu vou aceitar levar um estuprador pra cá de graça, falei pra ela, você não merece ser estuprada. Tá. E se eu falasse, você merece ser estuprada? E daí? Não, peraí. Então, se eu falasse merece ser estuprada, tá tudo legal. Não pode. Então, nenhuma mulher merece ser estuprada. Tanto é que eu sou olha só, essa deputada votou contra a redução da maioridade penal para estupradores. Ela defende que o estuprador de 16, 17 anos cometa seu ato, estupre e mate e seja punido apenas pela luz do ECA, que pode ficar no máximo 3 anos. O senhor admite que o senhor pegou pesado com ela? Ela pegou pesado comigo e pegou pesado contra as mulheres de todo o Brasil. Ela se arrepende daquela frase? Pergunte se ela se arrepende de ter me chamado de estuprador. Pergunta o senhor. Pergunte se ela se arrepende. Olha, eu gostaria que ela estivesse defendendo as mulheres, de fato. Sim. E não defendendo o menor estuprador. Concordo. Mas eu tô falando pro senhor, que a gente responde pelos nossos erros, não pelos outros. São 5. Erro meu? Não, sim, porque a gente fala coisa sem Você pensar. me dá um tiro, eu dou em você. Não, deputado. Não, peraí. A gente não pode combater a violência com violência. Uma ação não tem que ter uma reação tão violenta quanto. Ela tem que responder por ela. Você vai ser o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Não, deputado. Não, você não pode. Você vai combater. Que seja menos reativo. Você vai combater a violência no Rio com flores, é isso? Não é violência. A violência contra as mulheres estava clara ali por parte da deputada. O senhor merece ser xingado. O senhor, como é uma pessoa educada... Mas eu falei que ela não merece ser estuprada. Eu falei que você não merece ser estuprada. Vamos lá. Mas eu falei, você não merece ser estuprada. É porque o senhor e se eu falasse, você merece ser estuprada? Deu um sentido que ninguém queria. Poxa. Enfim, vamos lá. Próxima frase. Essa frase foi dita no CQC. Quando a Preta Gil perguntou se um dos seus filhos se aparecesse com um filho negro. Um namorado negro, perdão. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. Olha só, o que eu fiz? Todos os advogados que eu procurei falaram para me desculpar, que eu não teria entendido a pergunta. Eu falei, não vou me desculpar, porque eu entendi perfeitamente a pergunta. E exigi, para minha defesa, a fita bruta. O Marcelo Tais, sem caráter, o apresentador, não entregou a fita. Por quê? Que ele respondeu que a fita havia sido reutilizada. Porque se ele apresenta a fita... E ele está fazendo prova contra ele. E a pergunta da Preta Gil foi se meu filho namorasse com um gay. Sim. Essa gay? foi não era negro? Não era negro. Tá. Apareceu a negra ali. E a resposta foi dada. E ponto final.
Entendi. Me critiquem por eu ter dado essa resposta se meu filho namorasse com um gay. Então, mas não no tocante à negra. Aí não. Respondi por 3 anos, sangrei por 3 anos, um processo por racismo no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Ao caçoar de Fernando Henrique Cardoso sobre o fato dele segurar uma bandeira com arco-íris. O senhor disse mesmo, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Me apresente um áudio sobre isso aí. Não falou. Não tem nada sobre isso aí. Agora, perguntando sobre Fernando Henrique Cardoso, então é verdade que o senhor no ano 2000, o senhor chegou a dizer que o presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido fuzilado durante a ditadura? Isso é Não é verdade. durante a ditadura, não. Não foi durante a ditadura. Pela forma como privatizou a Vá do Rio Doce. Exatamente. Agora, detalhe. Exatamente. Quem foi avô de Fernando Henrique Cardoso? Ou melhor, bisavô dele. Na época do Império, quando a história, né? O Brasil estava deixando o Império, foi perguntado pro bisavô dele o que fazer com a família real caso ela não aceitasse ir para Portugal. Fuzile-os. Usei isso em cima do FHC. Força de expressão. Pra mim não vale. Se eu falar aqui, vou te encher de porrada, vou te matar. Eu não vou te matar encher de porrada. Agora, pelo amor de Deus, não, hoje. Se bem que eu acho que você é muito mais forte do que eu. Eu já tô na terceira idade, cara. O senhor já viu dois homens se beijando? Não. Já vi. Já viu onde? Acontece, é quase comum acontecer comigo. Aonde? Eu tô andando em qualquer lugar, e as pessoas o pessoal chega pra provocar. Eu não aceito provocação. Fico olhando pra O cara que o dele. senhor sente quando vê dois homens se beijando? Olha, se eles fossem tão felizes, não precisava estar demonstrando publicamente isso aí. Não, mas isso é diferente, não é isso, deputado. Aí eu discordo do senhor. Essa comunidade, ela sempre foi obrigada a viver em guetos. Escondendo o que sente. Escondendo a verdade dela. Então, ela às vezes precisa se manifestar, às vezes não, ela precisa se manifestar mostrando que o sentimento dela é natural como de qualquer outro. E isso é o caso. Então, por isso, essa necessidade ainda de querer mostrar pra todo mundo que é absolutamente normal como qualquer outra realidade. Olha só, a afetividade, a demonstração de amor, tá certo? Isso existe. Agora, se reserve, se preserve. Quando a gente vai num restaurante, eu vou pra saborear lá uma macarronada. Não é pra ver dois homens, nem um casal hétero se beijando. Mas, deputado, o senhor há de eu já me retirei. Convi que numa igreja, um casal entre um homem e uma mulher se beijam no meio de uma cerimônia de um bando de gente ou numa festa de casamento. Então por que dois homens não poderiam se Eu beijar já me na retirei praia? de um restaurante, tem um casal hétero se beijando. Eu não me sinto bem. Tá? Numa igreja, o que acontece? O casamento homossexual, ok? Contraria a Constituição. Posso te falar, artigo 226, parágrafo 3º. Olha só. Ninguém é contra os dois homens viver em harmonia. Inclusive, dentro do Exército Brasileiro, tinha há pouco tempo dois sargentos. Um chamava-se Tinha muito Lacinho. viado no exército? Oi? Tinha muito viado no exército? Em todo lugar tem. Não, mas tinha muito ou Não, pouco? não sei. Eu não fico Como é que contando. você sabia que era viado? Lá dentro do Exército é descoberto fofoca, né? rapidamente. É fofoca também, tá ok? Então tinham dois sargentos no Exército. E eles viviam num PNR, próprio Nacional Residencial, na SQN 113. Apartamento de PNR é o quê? militares. Um apartamento. Ah, tá. Apartamento funcional. E nunca tiveram, por 10 anos viviam lá. Até que um começou a fazer besteira, porque O que é besteira? Que é besteira? falhar no serviço, faltar serviço, vender serviço, que de vez em quando acontece no nosso meio também. Ele vendia E serviço? passou a desertor. Ele falou fazer O besteira, cara vai achei que tirar ele tivesse serviço e daí faz um negócio e passa para um colega. Acontece isso. Isso é proibido, quando é descoberto tem punição, tá ok? Mas acontece. E daí ele passou a ser desertor dado aos shows que ele fazia, ele cantava. E daí o que acontece? Quando ele foi julgado, ok? Ele resolveu falar o quê? Que estava sendo perseguido só porque era gay. Eu vi isso. Só porque era gay. Não tinha nada a ver. O Exército nunca discriminou as pessoas com esse comportamento. Não tem discriminação. Agora, o Exército como instituição. Agora, particularmente, aí é outra história. Agora, pegando esse gancho do fuzilamento do Fernando Henrique, que o senhor criticou o Fernando Henrique por ele ter privatizado a Da Vale. forma como privatizou. Privatizou a Vale. Assim, eu vi várias entrevistas do senhor e o senhor sempre se esquivou de uma questão básica. Eu vou fazer uma pergunta direta pro senhor. E eu queria que o senhor respondesse de maneira direta. O senhor vai privatizar a Petrobras? Olha, tudo que é estratégico, você tem que pensar 2 vezes antes de privatizar. O que é questão estratégica? Se você entrega a nossa energia, as nossas hidrelétricas, pro capital estrangeiro, ok? Você tem que fazer, você pode até fazer, mas tem que ter critérios rígidos.
ok? Porque aquilo você entrega, interessa qual país? Você entrega a Petrobras. Dá um exemplo desses critérios. Eles vão ser dono do preço do petróleo, da tua gasolina aqui. Mas você pode controlar. Não, você tem que ter uma maneira. Agora, tal negócio, se você privatiza, a princípio você passou por uma empresa particular, ela que vai administrar aquilo. Ela que vai botar o preço que bem entender, de acordo com a lei da uma boa maneira a privatização ou não? Olha só, você pode privatizar quase tudo no Brasil, Sim. mas não apenas pelo critério de combater a corrupção. Tem que ser pelo critério econômico. Por que se fala em privatizar a Petrobras? Porque o meu ex-partido tomou conta de uma da diretoria da Petrobras, que estava o senhor Paulo Roberto Costa, e ajudou nessa dívida bilionária da Petrobras. Sim. Você pega, por exemplo, você entra no YouTube e vê lá o doleiro, o Alberto Seff, falando das mensalidades, a mesada, mensalidade, para alguns parlamentares do meu partido. Chegava a 250 mil. Nossa. Então tinha o pobre, ganhava 50 mil por mês, e o outro mais influente, 250 mil. Então, olha só. E o momento que a Petrobras está com o preço lá embaixo, você não pode falar em privatizá-la. Você tem que recuperar o preço dela. Então, com todo respeito, nós aqui podemos comprar a Petrobras. Dado o preço tá lá embaixo. Neste momento, o senhor não privatizaria. Você pode privatizar algumas diretorias da Petrobras, tá certo? Diretorias. Algumas atividades da Petrobras. Mas Você me pode diz uma coisa, o senhor é a favor da privatização? Sim, sou a favor. Só você é a favor Sim, sou ou a tudo favor. é bem estudado para privatizar ou não? Com critérios. Com critérios. E às vezes tem um problema no Brasil também. Você vai privatizar a China, por exemplo. Tá comprando o Brasil. Tá ok? E daí? Quando você privatiza para a China, você não privatiza. Você está tirando uma estatal brasileira e botar na mão de estatal chinesa. Você pode privatizar alguma coisa, estatizar com a China, sim. Mas as questões estratégicas, nós temos 150 estatais mais ou menos. Tem algumas que você não tem nem que privatizar, você tem que extinguir. Que é cabidaço de emprego. Não é assim como o povo pensa, então é tudo direto, vai tudo bem estudado. Porque caso precise de privatização, esses países não que terá. compram empresa aqui dentro, Sim. é pro lucro deles, não é pro nosso bem-estar. Exato. É verdade. Anderson, a gente tem ouvinte. Vamos aí, o Cara, pessoal o tá melhor mandando ver momento da aqui. rádio, são 10 horas e 42 minutos. Estamos ao vivo e esse é o melhor momento. É o momento que o Jair Bolsonaro Vamos vai ver. falar com o ouvinte. Alô? 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 Alguém na linha aí, não? Ai, meu pai. Então do céu. vambora. Alô? Não tem ninguém nessa Ai, linha. gente, que Algum decepção. problema aí na sua Que paradinha decepção. aqui. Porque você Ó, anunciou mas tem a desse pergunta, jeito. vamos fazer a Vamos pergunta fazer a aqui. pergunta aqui. Tem uma pergunta da Valesca, ela deixou uma pergunta pra Jair Bolsonaro. Valesca, ela ouviu você, a sua reclamação e mandou Deixou uma pergunta aqui. imediatamente. Vamos ver então o que Valesca manda para ele. Volta. Oi, Valesca. deputado, boa noite. Aqui quem fala é a Valesca Popozuda. E a minha pergunta é o seguinte pra você. Se algum filho seu se tornasse gay, ele sofreria censura da sua parte? Nenhuma. Tem um do meu lado aqui agora, o Flávio, pode responder pra você. Ah, ele é Tá gay? ok? Vai responder aqui. Não é gay, não é gay. Quem sabe ele se descobre agora aqui. Fala, Flávio. Pode botar o microfone, fala o microfone aí. Oi, bom, eu não ouvi a pergunta. Se algum filho fosse gay, ele sofreria censura por parte do Jair? Não, olha, ele já foi bem claro até na resposta que ele deu. Ele não tem o menor problema com isso. Inclusive com as coisas que ele falou aqui nessa rádio, eu vou reclamar com ele depois, que ele conta pra vocês e não contou pra mim, pra eu que ele colocar no contou? livro, pra não colocar no livro dele aqui, sobre essa questão da virgindade, né, que o Xadô pretende. Mas eu quero saber com quem ele Mas perdeu a virgindade. Mas com relação aí a... 1973, ó, anotei Não aqui. tem o menor problema. Ele é um cara que, depois que a filha dele nasceu, sou testemunha, ele mudou bastante. Óbvio. Ele tá um cara muito mais sensível, um cara muito, chorou, muito né, mais 7 anos emotivo. atrás. Quando vierem os netos, então... Já tenho duas. Já deu o título de vovô pra ele. Então ele tá, Há 7 anos atrás, ela chorou. tá uma manteiga derretida agora, o Bolsonaro. Olha só. Uma coisa que realmente me assusta muito no senhor, muito, não é nem exatamente o senhor, são os seus eleitores. Eles são extremistas demais. Eles atacam as pessoas que não são a favor do senhor. Eu acredito que nem seja o senhor, mas são os seus são os seus eleitores. Eles vão às redes sociais, xingam as pessoas. E eu tenho certeza que o senhor não apoia isso. Mas aí eu pergunto o lado bom é que o senhor tem uma campanha voluntária gigantesca, né? O senhor não precisa de nenhuma máquina, a sua máquina é o seu eleitorado, porque ele é passional, mas ao mesmo tempo, o senhor não acha que o senhor deveria dosar e falar, gente, menos, não precisa xingar, vamos tratar todos com respeito? O que o senhor acha do seu eleitorado? Quem garante que são os meus eleitores que agem dessa maneira, não a esquerda,
como se fosse uma contra-informação. Mas, Jair, é só escrever qualquer coisa contra o senhor na internet, vem uma chuva de ataques. Mas eu não prego a violência. Não, mas o senhor poderia repreendê-los. Mas você pode ver, no começo do programa aqui, você falou com bastante ênfase certas questões. Sim. Que a gente deveria até debatê-las com mais profundidade, um pouquinho. Mas é minha opinião. Então eu tô respeitando a tua opinião. Eu Você, tô pra falando do muita senhor gente, respeita. você foi agressivo também. Tá ok? Agora, nós temos que dar essa liberdade pro povo. Eu não aceito qualquer tipo de controle social da mídia, qualquer tipo. Eu tenho certeza que eu sou, acho que o parlamentar também, por outro lado, mais ofendido e atacado nessas redes sociais. Inclusive Não com duvido, palavras não. terríveis ali. Sim. E eu mato raramente eu processo alguém. Eu acho que eu tenho processado umas 3 ou 4 pessoas da mídia que abusaram. Quem é o seu professor? Quem? Tá. Ajuda aí, Flávio. Ele vai falar. Tem até alguns réus aí que... Fala nomes, quero nomes. Eu tô até, inclusive, por coincidência, eu tô aqui com a atualização dos processos Adoro. que ele... Vamos lá, são jornalistas? Que ele automou. Mas não, isso não é jornalista, é militante, né, ô Léo? É o cara que mas é deixa. anônimo? O cara que anônimo? coloca uma. Eu não vou falar uns nomes aqui. Agora, o cara que faz uma matéria, dando a opinião dele, não tem problema nenhum. Agora, quando o cara se diz que é jornalista e começa a colocar no papel a opinião dele, distorcendo completamente tudo o que ele fala, dando sentido inverso e pior. Como alguns casos foi o do Globo, Noblar. Noblar meteu uma suástica do nazismo na foto dele e chamou o cara de nazista. Quer dizer, então isso não é jornalista, é militância, né, com base em mentiras, e é que ele vai ter que provar na justiça que ele é nazista. Eu tenho um processo também contra Isso é pesadíssimo, né? Um também contra o Ciro muito Gomes. pesado, pedindo quanto? Muito pesado. Estão pedindo quanto? A questão não é o valor, a questão é que ele tem que ser condenado É por... cível ou criminal? É cível e criminal. Você vê, o Ciro Gomes diz que eu lavei dinheiro da JBS. 1.428 candidatos em 2014 receberam dinheiro do partido vindo da JBS Friboi. Eu fui o único que devolveu. E o Ciro Gomes disse que eu lavei dinheiro. Então o processo é cima dele. Eu não vou aceitar uma acusação de corrupto. Eu não vou aceitar isso aí. Deputado, vamos lá, Anderson. Vamos nessa aqui. Agora vai, Tem uma quem, paradinha Anderson? básica que a gente tem que dar uma paradinha no break e já voltamos. Mas é ouvinte. Pra você participar. Ainda não temos o contato aqui. Deu ruim aqui na parada. Debate Boca 102.1. Mix 8 para as 11, estamos no Debate Boca aí com horário novo, sim, até meia-noite. Hoje recebendo Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, sim. Já vou chegando aqui, Jair Bolsonaro, você se acha preparado para assumir este país do jeito que está? Candidato a presidente da República. Olha, Você tá chamando isso? Já eu pode? respondi isso pra Joyce Halseman. Falei, Joyce, bota eu, Lula e Dilma na mesma sala. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Nossa, Muito como ele pega pressão pesado. nessa daí, A Dilma é cara. inteligente, para, gente. A Dilma é Mandou inteligente. na lata. Ó, o Léo e Bruno Chateaubriand, tem a galera já participando junto com a gente pelo nosso 996885754 e pelo eu quero telefone ouvinte. também. Pelo telefone a Luana Cantoni está aqui na linha. Muito boa noite, tudo bem, Luana? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Você tá falando da Tijuca? Isso. Isso, tem a sua pergunta aí Tá para Jair feliz, Bolsonaro? Luana? Quero ouvir melhor sua voz. Tá feliz? Tô muito feliz. Então fala perto do fone. Isso. Você tá ao vivo na Mix, você tá com o Jair Bolsonaro. Vamos lá. Você votou no Jair Bolsonaro, Luana? Não, porque eu ainda não votava. Comecei a votar ano passado, mas votei no Flávio pra prefeito do Rio. Ah, você tem quantos anos? 17? 20. 20 anos. Ok. Então tá, faça sua pergunta para Jair Bolsonaro. Jair, eu gostaria de saber se, caso o senhor seja eleito presidente do Brasil, e se Deus quiser, eu espero que seja eleito, qual o seu plano para a melhoria da segurança do país e principalmente no Rio de Janeiro? Segurança, Luana. Olha só, não se combate a violência sem energia e algumas vezes com mais violência. Tá? O mais importante para mim, você tem que dar o excludente de licitude para o policial poder trabalhar. O que é isso? Ele, em operação, ao reagir a uma injusta agressão com arma de fogo ou na defesa da tua vida ou do patrimônio, ele possa fazer uso da sua arma. Ao fazer uso da sua arma, caso venha alguém morrer, ele responde, mas não tem punição. Começa por aí. Hoje o soldado está muito mais preocupado, né, em com capa preta, né, com possível julgamento, do que basicamente com a sua própria vida. Isso não pode acontecer. Se o soldado tem uma arma na cintura ou um fuzil no peito, é para usar isso daí. Então, isso que eu falo para você nada mais é do que uma cópia da legislação norte-americana.
Tem que ser assim. E no segundo momento, né? Ou melhor, no mesmo momento, te dá o direito a você, Luana, caso você queira, desde que tenha 21 anos de idade, o direito à posse de uma arma de fogo. Ok, Luana, muito obrigado pela sua participação. Mais Valeu. gente ligando, vamos lá. Luana, olha só, mas nesse lance aí que ele falou, rapidinho, da polícia, a polícia tem que estar também muito bem preparada. A nossa polícia hoje em dia não está preparada para esse tipo de ação, né? Mas olha só, a marginalidade não raciocina para tirar em cima da polícia militar. Você viu a imagem agora esses dias aqui? É o batalhão, se não me engano, ali pé da ilha, né? O pessoal atirando para dentro do quartel, de cima da comunidade, no morro, atirando para dentro do quartel. Mas você acha que essa atitude aí, de repente, que você defende do policial, responder ao mesmo a altura lá do bandido, a nossa polícia não tem que estar muito bem preparada para absorver isso daí, porque a gente vê os nossos soldados despreparados, a remuneração deles não é adequada, baixa, então é muita coisa para acertar para ele chegar a esse nível aí. Logicamente, quem trata desse assunto é o governo do estado, questão salarial e preparo. Falta realmente. Tem soldado que é preparado aí, eu não sei, 50 tiros, é ridículo isso aí. E tem que atirar constantemente. Ok? Agora, paralelamente a isso, o excludente de ilicitude, porque a marginalidade não pensa duas vezes para tirar em cima, não é só apenas do policial, de qualquer cidadão aqui hoje em dia, e não apenas no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Então, quando eles começarem a ter uma pronta resposta da mesma altura, pode ter certeza que rapidamente essa vontade de matar, de escrotizar, de atirar em cima do policial vai diminuir e muito no nosso Brasil. A gente tem que consertar muita coisa. Mas como realizar isso politicamente, deputado? Como a gente realiza isso politicamente, fazer isso acontecer? Porque... Olha, me perguntar, outro dia falaram o seguinte, eu vou responder se eu fosse presidente da República, né? Você botaria o exército na rua? Como nós temos visto por aí, eu falei, presidente da República, não botaria, sem o excludente de ilicitude. Porque eu não quero. Você deve imaginar, você deve ter amigo, parente, que já prestou serviço militar obrigatório. Imagine o garoto, engajou-se, tem 20 anos de idade, foi pra rua com um fuzil. De repente leva tiro em cima e reage. Abate um bandido com mais de 2 tiros, ou fere, ou mata o inocente, que pode acontecer. Você vai botar esse garoto 20 anos na cadeia? Um garoto ali, santo basicamente, tava na rua amando, né, a serviço do Estado, e acontece uma fatalidade dessa. Você vai pegar aquele garoto que tem um time de futebol que ele torce, que tem uma namorada, que tem uma vida toda pela frente, você vai botar esse cara via tribunal de júri 20 anos atrás das grades? Olha, meu Deus do céu, nós estamos em guerra. Se estamos em guerra, o soldado que vai à guerra não pode sentar-se no banco dos réus. Ou tratamos dessa maneira, ou a minha tropa não vai pra rua. Ah, então entendi. Então ele pode tudo. Não, Então, não é tudo, ele pode reagir. Se o senhor não é mandar atirar em exército você pra na rua... Você tá andando na rua aí? Não. É porque é um suposto poder muito perigoso. É. E o poder da bandidagem? Não, eu concordo com o senhor, Tem mas que estar coisa... preparado. Mas a Você vai bandidagem não ganha prender. nosso dinheiro. Eu acabei de fazer uma pergunta. Você tem um colega com 20 anos de idade. Você vai botar esse garoto 20 anos na cadeia? Mas pra isso tem que se modificar então as leis do Brasil. O que é modificar a mas lei? ele não vai pegar Mas eu 20. quero modificar a lei. Dando excludente de ilicitude. Só se ele vai matar olha um inocente. Olha um exemplo simples. Todo mundo conhece. Ana Hickman. Sim. O Ministério Público de Minas Gerais botou o cunhado dela no banco dos réus. Não, mas é um trâmite normal. É um trâmite normal. Que trâmite normal? Ele vai ser absolvido. Não, peraí. Você sabe o que passa na cabeça dos 7 integrantes do Tribunal de Júri? Você não sabe. Se for o cara que não gosta dela, que pode provas, acontecer. há muitas provas ali a favor Esse cara dele. tá sofrendo psicologicamente há quanto tempo? É um crime Mas que eu acho fazem que com não ele. precisa de investigação. Não, nega. Pra que investigação? O cara entrou no apartamento dela, deu 2 tiros numa senhora. Ele consegue travar uma luta corporal com aquele marginal. Pega a arma dele, rolando no chão, acerta 2 tiros na cabeça dele. A justiça tá Mas eu acho que entendendo. o próprio delegado de polícia deveria encerrar o caso e ele não... Pelo delegado, ele encerrou o caso, mas o IMP recorreu. Mas... Não existe legítima defesa no Brasil. Nem isso existe. Isso é uma piada. Quando você conta isso fora do Brasil, o pessoal cai na gargalhada. Isso é uma piada no Brasil. Eu discordo do deputado porque eu acho que precisa ser feita a lei. Vamos lá. Eu queria saber sobre as suas fontes de renda. Quanto o senhor ganha? Eu ganho brutos 33 mil da Câmara e tenho mais ou menos 7 mil proporcional do Exército. Do Exército. Sim. Quanto é que o senhor paga de imposto por ano? Isso é 27.000% e tudo isso aí. O senhor tem conta no exterior? Não. Então a renda é por volta de 30 mil. Mas vamos lá. Tá. Vamos lá, deputado. De 2010... Já sei onde você quer chegar. Vamos lá, de 2010 continua. a 2014, o patrimônio do senhor cresceu em mais de 150%, alcançando mais de 2 milhões de reais em bens.
segundo a Patrimônio declaração total, patrimônio registrada do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Como é que o senhor explica isso? Isso é muito fácil. Tem uma venda de imóvel no meio do caminho. O senhor vendeu imóveis? Na Lagoa Mar Norte, um imóvel antigo meu. Que E quando custava você... Olha só. Não, mas olha só. 2 milhões? O que acontece? O teu imóvel, ele fica ali no imposto de renda, a não ser que você faça uma obra e declare, fica o valor congelado. Isso é uma tática do governo, porque quando você vende, você compra um imóvel por 100 mil hoje em dia. Daqui a 10 anos você vende por 10 milhões, ok? Você vai pagar um percentual de 10% no ganho de capital. É uma grande jogada pro governo isso aí. Agora, esse patrimônio meu todo tá no imposto de renda. Tá tudo pago. Eu nunca fugi disso aí. Quer ver uma coisa? Me denunciaram que eu tinha um imóvel na Barra que valia 5 milhões. A denúncia anônima. O MP investigou e o Janot disse que era legal aquela compra. Agora, qualquer coisa minha, aparece aí. E o pessoal potencializa. Você pode ver uma coisa. Quando você fala 150%, calma. Tem gente que se elege vereador e tem um patrimônio de 10 mil reais. Muito bom. 4 anos depois, ele tem 30 mil Eu sei disso. e ganhou 200%. Eu sei disso. E o pessoal só bota 200% em cima. Eu sei muito bem disso. Ô, Léo. Vamos lá, tem um... Peraí, o Anderson que fala. Temos aqui a Suzana Pires com uma pergunta. Ah, você conhece a Suzana Pires? Atriz e autora da TV Globo. É uma gostosona, ela já desfilou na Vila Isabel. Ela é gostosa e é intelectual. Ele já falou que tá de olho só na esposa dele, ele não tá olhando pra esse lado. Eu fiz uma opção. Tá aqui, ó. Perguntinha então da Suzana. Olá, deputado. Aqui quem tá falando é Suzana Pires. A minha pergunta é: no Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas, vítima de violência doméstica. O que o senhor pretende fazer para diminuir esse número? Olha só, segurança pública. Matar quem? Não, lógico que tem que matar alguém. Ué, Nossa senhora. Ué, Oh, meu Deus. eu faço uma Vou me pergunta, abaixar aqui. deixa eu responder. Bora, por favor. Suzana Pires, imagina uma situação. Você tá andando com o teu carro indo lá pra Angra dos Reis. Você tá sozinha. Caindo à noite, fura o pneu. Você para no canto da estrada. Daí você percebe que tá aproximando 2 caras que vão fazer uma maldade contigo. Você prefere sacar do bolso uma lei chamada Lei do Feminicídio ou sacar uma pistola? Você não vai sofrer a violência se você tiver uma pistola. Como é que a gente vai diminuir que aqueles caras tentem assaltar ou matar aquela menina? Não pode, nós temos que evitar a progressão de pena no Brasil. Geralmente os crimes são pessoas que praticam... Então só quer uma reforma legal. Lógico, mexer no Código Penal. Não é? Você fala em lei de feminicídio. Concordo. Qual a diferença é matar? Desculpa aqui, ó. Ô, Léo, matar teu pai ou matar tua mãe? Qual a diferença? Não tem nenhuma. É um crime hediondo. Por que tem que punir mais ou dificultar a saída? Quem matou a tua mãe do Talvez a Suzana esteja falando de que há muitos crimes de maridos matando mulheres. Talvez por isso. Olha só. Você tem que... O que acontece que eu vejo nos Estados Unidos. Tá? Lá, a lei funciona. Você vai ao estado da Flórida, por exemplo. A massa humana que está lá é nossa, brasileira. Por que eles não cometem crime lá? Porque sabe que tem cana. Lógico. Tem estado lá que tem a lei dos 3 crimes. Você furtou um relógio, uma bicicleta e uma motocicleta. Você começa com 25 anos de cadeia inafiançável. Eu perguntaria para a Suzana, com todo respeito. Suzana, olha só. Qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? Não há diferença. Por que eu tenho que punir alguém depois que ele mata alguém via latrocínio? E não punir rigorosamente com furto? Sim. E quando falo lei dos 3 crimes, tá acabando com a dúvida. Então, não furtou aquela bicicleta. Tá, tem a segunda chance. Não furtou a motocicleta também, vai ter a terceira chance. É comum você aqui no Brasil, você pega uma ficha criminal do cara, você mede com uma trena. Não é nem com metro, com uma trena, o tamanho dela. O cara tá na rua, debochando da gente. Agora o senhor acha a Lei Maria da Penha um avanço? Sim, um avanço, sim. Pergunta básica aqui. A gente vê várias questões aí que o senhor tá levantando. Pergunta de quem? Da Suzana? Dele. Não, tô levantando aqui a questão. Você acha que quando você chegar à presidência, se chegar à presidência da República um dia, dá para limpar tudo isso em tão pouco tempo? Tem tanta questão, tem tanta bagunça. Você já planejou mais ou menos por onde começar isso, cara? Isso tem que ser planejado, né? E logicamente não é sozinho, é uma equipe que vai estar contigo. Uma equipe que começa a se formar agora, quando eu comecei a ganhar musculatura. Eu não tenho um prefeito comigo, um governador, um ministro, não tem ninguém comigo, é o povo que está comigo. E outra pergunta bem básica. Você se candidata à presidência da República. Antes, por que você não se candidatou antes, de repente, a um governo de estado, a um prefeito, para de repente mostrar um pouquinho do seu trabalho mais a fundo, para encarar esse Brasil do jeito que tá todo de cabeça para baixo? Olha só, você sabe quanto custa uma legenda no partido? Como isso é negociado e é barganhado? Ok? Não aceito. Eu tentei vir candidato a presidente na última, o partido não deixou. E olha só,
o partido que eu estava vendeu seu tempo de televisão via JBS Friboi para apoiar Dilma Rousseff. Nossa. Isso é regra do jogo. Isso é um grande negócio. Tá ok? Agora, por que eu não posso começar com o presidente? Lula foi o que na vida? Dilma. FHC teve algum cargo no executivo? Mas você não acha, de repente, que poderia ser mais fácil mostrar um pouquinho mais do trabalho antes de chegar lá, ou não? Não. Olha só, o Rio de Janeiro, você quer... Ainda mais você tá um tempão já. Mas qual o problema? Quantos anos? 21 anos lá? Não, 27 26 anos. 27 anos. 26 anos. Não dava, de Não repente, tive num tempo desse? oportunidade. Eu sempre tive sozinho. Graças a Deus, eu não tive envolvido com o partido. Se tivesse, estava no Supremo Tribunal Federal, estaria na Papuda ou em Curitiba, uma hora dessa. Lamentavelmente, esse é o quadro político atual. Só tô tendo essa liberdade porque tô indo para o partido pequeno, que não tem essa briga toda. O senhor tá indo pro Partido Ecológico Nacional? É que já mudou de nome, agora chama-se Patriota apenas. É patriota, é. Tá. E o que te estimulou nessa época agora? Depois de Olha, tanto tempo, você falou assim, agora eu quero ser vamos presidente. Lá. É o que eu acabei de falar no começo do programa aqui. Depois de 60 anos de idade, eu já tô no lucro. Eu quero deixar alguma coisa pro meu Brasil. E já tô felicíssimo em ter chegado onde cheguei. Porque eu consigo mostrar coisas que os outros não mostram. Todo mundo é vaselina, paz e amor em campanha. Todo mundo tem solução para tudo. Agora, eu tenho visitado estados, por exemplo, Roraima. O que o Roraima precisa sem dinheiro para ser um grande estado? Fui lá, em dezembro, a última vez... Fui numa faculdade, fui aplaudindo na faculdade, 2.000 pessoas presentes, os caras entendem que eu tenho razão. E a gente pode transformar Roraima num grande estado, desde que você resolva problemas que passam pelo governo federal. Questão ambiental, que é o entrave no Brasil, isso no momento, e a questão indígena. Ok, olha só, a gente tem que correr porque já passou a metade do programa. Eu quero ligação telefônica e não só gente que apoia o Bolsonaro. Eu quero gente que é contra o Bolsonaro. Pode ser? Pode mandar de tudo. tudo. Gente contra o Então vamos fazer Bolsonaro. o seguinte? Okay? Deixa eu só fazer uma pergunta. Posso? Pode, manda aí pra que a gente mergulha na música, vai no break e volta depois. Vai, manda rapidinho, break. né? É o seguinte, documentos sigilosos do Exército Brasileiro, produzidos lá pelo próprio Exército, na década de 1980, mostram que superiores de Jair Bolsonaro o avaliaram como, abre aspas, dono de uma excessiva ambição em realizar-se financeiramente e economicamente. Que maravilha! Como é que o senhor avalia isso? Eu participei em 1984 num garimpo. Meu pai foi garimpeiro e eu gosto de garimpo. Quer dizer, não garimpo mais que a barra é pesada, ok? E fui num garimpo na cidade de Saúde, perto de Jacobina, na Bahia. E de 6 meses você tem um conceito. E o comandante lá, que ficou sabendo disso, que foi aberto minha ida, disse que eu fui ao garimpo atrás de ouro. Ué, que coisa... Que conclusão magistral que ele teve. Isso é ambicioso. Mas é lógico que eu fui atrás de ouro. Inclusive a Folha de São Paulo fez uma matéria de uma página batendo em mim, que eu estava afim de ficar rico. Daí me ligaram pra mim, não, fui lugarinho pra ficar pobre, seus otários, tá ok? Agora, você joga na Mega Sena de vez em quando? Não. De você, de vez. Alguém joga aqui, alguém joga aqui. Rico, alguém joga. Joga pra quê? Pra perder? Ou pra ganhar e dar pros amigos? Pô, joga pra ficar rico, cara. Mas o senhor é ambicioso. E a sua ambição é a presidência da República? Se fosse... Não. Se eu fosse ambicioso pra ficar rico, estaria sendo... Qual é a sua ambição? Estaria sendo respondendo algum processo. Quer atender? Pode atender. Não. Pode atender. O estaria respondendo... É dos Estados Unidos, tá? Olha! Não, agora tem. É o Trump. É o Trump. Então, olha só. Pô, ele perdeu aqui o rebolado aqui. Olha, é ambicioso. Lógico que eu tenho ambições, tenho vontade, Qual né? sua Corro ambição? atrás. Qual é a sua ambição? Eu tenho vontade. A minha ambição é deixar uma história para o Brasil, mudar o destino do Brasil. E só tem um caminho. E entrar pra história, aquela cadeia. Não, entrar pra história é consequência. Dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Okay? Eu acho que já tem um lugar na história da onde eu vim. Sobrevivi 27 anos dentro do parlamento brasileiro sem nenhuma citação sobre corrupção. Lá, você sabe que as citações lá que são muitas. Tem que interromper. Vamos aqui com o Eduardo de Alcântara. O Eduardo de Alcântara tá aqui já no telefone. Tem gente já no telefone. Eduardo é o quê? A favor ou contra o Bolsonaro? Favor. Contra. Boa noite ao Amix, Rio de Janeiro, a todos. Estão vendo? Eduardo, você fala de onde? Eu sou a favor ao deputado. Porém, eu tenho uma pergunta em questão para fazer. Calma, Eduardo. Porque, você fala como qualquer de onde? eleitor, a gente tem dúvidas e a gente sempre busca um candidato que venha trazer melhorias para o nosso país. Ele não parou. Hoje em dia as pessoas comentam, né, até ironizam que o Paraguai é um país ruim e tal, bereré pão duro. Mas pelo que chegou ao meu conhecimento,
Paraguai tem a saúde e a educação federalizada. Eu pergunto o deputado se seria possível, no caso ele sendo eleito, se no governo dele poderia federalizar a saúde e a educação para evitar os desperdícios de verbos, desvios e esses escândalos que a gente acompanha no noticiário dia a dia. Eduardo, a ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. É por aí. Não tem a palavra-chave, a fórmula mágica para você atender a contento a população que precisa. Você tem que ter gestão. Olha só, eu fui lá no Hospital do Câncer, lá de Barretos, tá? Ver como é que funcionava, que é um hospital do SUS e funciona a contento. A administração, que é feita pelo senhor Henrique Prata, né? Ele é, vamos assim dizer, responsável pela administração, não é uma indicação política. Se você conseguir botar o ministro da Saúde sem ser por indicação política e ele ter ascendência sobre os seus subordinados, você pode ter certeza que a resposta aparecerá lá no final da linha, ok? É isso que eu pretendo fazer, tanto é que eu não aceito coligações com partidos, porque se tiver partido coligado contigo, vão começar a exigir coisas antes de você chegar lá, depois você chega lá, fica devendo favores a todo mundo e complica o negócio. Então, é por aí, no meu entender, que nós podemos, não é resolver, que é bastante complexo, mas minimizar a vida daqueles que procuram, bate a porta dos hospitais públicos no Brasil. Olha só, você sabe que eu chamei vários artistas para participarem aqui do programa, muita gente se recusou. Vários recusaram. Muitos recusaram. A Preta se recusou, a Anitta queria fazer. O assessor dela não deixou. Quem mais que eu tentei? A Pablo Vittar. O senhor sabe quem é Pablo Vittar? Já depois que ele falou que sairia do Brasil, caso fosse eleito, deu uma olhada que ele era lá. Aí o senhor já providenciou o passaporte? Não, tem muita gente já dizendo que ele já devia já ir se preparando para viajar. Agora, eu queria saber... O senhor sabe que esse programa é muito informal, né? A gente não tá aqui só falando de política, não. Eu quero o senhor informal agora, pergunta que tem nada a ver com política, tá bom? O senhor pode? Bate, vambora, pô. É pergunta da sua vida pessoal, pode ser? Pode ficar sem resposta aí. Pode ficar sem resposta, mas eu queria que o senhor fosse honesto, muito honesto, tá? Pode ser? Nada político. Olha só, quero saber do verdadeiro Jair Bolsonaro. O senhor parece uma pessoa conservadora hoje, mas o senhor foi jovem, né? O senhor foi jovem. Todos jovens fazem estripulias, fazem coisas que não vão fazer mais na vida, mas fizeram, né? E eu queria saber do senhor. Já fez suruba? Olha, a minha juventude é diferente de hoje em dia. Não, não tinha suruba na sua época? Não, eu participei disso não. Engraçado. Já transou a 3? Você tá perguntando coisas íntimas aí pro eu falei mas bem a fundo assim? Gente, uma coisa bem direta? Não, mas tá bem quente a parada. Você tá querendo saber coisas de cama. Olha, eu vi essa brincadeira com o Lúcio Marvel, né? Que é o Carioca, fez essa brincadeira no programa dele, não comigo, né? Com a pessoa. Não. Você nunca transou 3? Eu não acho que essas respostas aí, eu acho que dispensa a resposta. Então você não quer comer onde? Qualquer coisa particular que você faz na sua intimidade, não gosta? Cabe a você. E eu não sou do meio que fala isso e vangloria no tocante a isso daí. Eu acho que não é vangloriar. Se eu optei pelo casamento, tá? Eu sou casado pela segunda vez. Tá? Alguns dizem que eu sou casado 5 vezes. Eu li 3. Não, tá errado. 2 vezes, mas sou casado 2 vezes. Filhos de quantas mulheres? Mas se fosse 3, eu tenho filho de 3 mulheres. Tá. Uma no meio do caminho. Meio do caminho no casamento? Não houve casamento, né? Houve uma união estável, que depois converteu-se em união estável pro fim de separação, pra evitar problemas, vamos assim dizer. Léo agora quer saber das estripulias da parada, Eu tive um filho com ela e assumi. Então tá. Sem problema nenhum. Então não posso mais perguntar nada. Vamos de música? Não, no tocante a isso, eu acho que até pela posição que eu me encontro no momento, a vida particular cabe a cada um de nós, ok? E isso não deve ser exposto. O que eu faço entre 4 paredes, não interessa se é com 10, não, se é mas mesmo eu quero que sexo, você saiba o seguinte, que é quando as pessoas votam, as pessoas não querem saber o que você faz entre 4 paredes. Ok, então você tá perguntando por quê? Porque é curiosidade. Então, então tu vai ficar curioso. Eu queria saber se o Jair Bolsonaro fizesse... eu queria saber se ele fizesse esse tipo de pergunta pro Léo. O que ele ia cair da cadeira se ele fizesse esse tipo de pergunta pra você. Não, mas ele ia cair da cadeira. Agora, o Flávio tá se divertindo e o Flávio tá rindo aqui, cara. Filho, não tá defendendo, ele tá então falando não se preocupe defendendo, não. Flávio, de repente, pensou assim, eu queria ter feito uma pergunta dessa pro meu pai. Flávio. Queria ter feito. Não, eu fiquei curioso também aqui. Agora o outro... Vamos de música, cara. Pergunta pro Flávio aí, pô. Acho que nem o Flávio sabe, cara. Vamos de música aqui. Acho que ele não me fez na suruba, ele fez no casamento. Então, Debate Boca 102.1. Mix
11h20, tá rendendo o horário novo do Debate Boca, vai até meia-noite, garotão. 2 horas de programa. Isso, hoje com um convidado que rende bastante. Todos os assuntos sendo abordados aqui, né? E você, Anderson, ficando vermelho ao longo do programa, demais né? aqui. Tá uma loucura. Cara, Sr. Jair, deixa eu explicar pro senhor. Aí, já ia botar o ouvinte, ele já vai falar. Eu não sou jornalista de político, não sei se o senhor sabe. Eu sou fofoqueiro. Então, assim, eu não tô acostumado, mas desculpa as perguntas, tá? Não, é a rádio, é o tipo de programa, sou eu né? mesmo. Léo, tá valendo, cara. Não é o meu... Não tá ofendido, aqui não é Ele falou aí, também. ó, várias perguntas inéditas que ele nunca recebeu. As pessoas já falaram coisas muito piores do que isso que eu Você quer mandar mais uma só pra dar uma temperada? A última pergunta ele deixou fazer, mas eu tenho certeza que ele já tinha ido. Olha, A pergunta era se vamos já foi aqui com algum puteiro. Olha aí, rapaz. Qual o Naquela época, ele... Todo um período de puteiro. Sem comentário. Ele fica vermelho ali também. Ele fica vermelho. Quem fica mais vermelho é o Anderson. Eu fico aqui, uma vida muito presa, estudei muito quando era jovem. Olha só, Quando? eu prestei concurso em 1970 e final de 73 para a Academia Militar das Agulhas Negras. 40 mil candidatos para 38 vagas. Quantos eu tinha? Eu tinha 17 anos e fui aprovado. Tá ok? Então eu era uma pessoa... 73. No ano que o senhor perdeu 20 de idade. Tá. Em 72, eu prestei concurso também para a Escola Paratória de Cadeias do Exército. Fui aprovado. Olha, eu era CDE. Eu era CDE. Naquele tempo era outro nome, né? Mas me diz uma coisa, aquele tempo, você tinha quadro de honra em sala de aula. Como? Quadro de honra, os melhores alunos. Mas me diz uma coisa, o que tinha pra descontrair, assim, ó? Qual era o buchicho do momento, na época, assim, que a galera, os militares se reuniam e falavam, vamos pra lá, porque lá é festa certa. Não, era o baile de sábado a domingo. Mulher de Era um baile pra sábado e domingo. Uma baile, assim, no comportamento? Não, era o clube dos jovens. A minha cidade tinha 4 mil habitantes. Nossa! É pequenito. E era outra educação, outra época, completamente diferente de hoje em dia. Tá, era okay? só beijinho no rosto na época, quando você achava a namorada, né? Sim. Que geralmente é difícil você ter namorado naquele tempo também. Então, era uma vida diferente. E eu me dedicava muito aos estudos. Escola pública sempre, né? E por os méritos próprios, sacrifício próprio, estudando na biblioteca municipal. Se você pudesse aproveitar uma noite completa, saindo acompanhado de Léo Dias... pra uma coisa louca aí ele vai falar, ô Bolso, você já é uma coisa louca. Que é isso, gente? O senhor sai à noite? Ô, Léo, tô com ele tá aqui, pô. Eu não sou mais companheiro pra vocês. Aguentaria. A minha noitada é uma cama, tá ok? Não, show de Chico Buarque, sei lá. Não somos chegados, não. Ia ficar timado. Ainda mais Chico Buarque, né? Hoje em dia tá meio mal falado por aí, né? Léo, qual seria um lugar legal para levar Bolsonaro? É The Week. Uma noite na The Week. Nem sei onde fica esse trem. Deixa eu falar, meu pai me lembra muito do senhor. Meu pai é assim. Meu pai vai à missa todo dia, 7h30 da manhã. Quando eu era mais jovem, né? A gente ia mais. Era a religião católica, o catolicismo era muito forte naquela época. Então, eu lembro que eu ia na aula de catecismo, era garoto, 7, 8 anos. E geralmente a molecada saía correndo depois que se cantava uma canção lá que era o seguinte, né? Mesmo que me arrastem pelo frio chão, que viva Jesus no meu coração. Então a palavra frio chão, a molecada ficava apavorada. Eu era um que saia correndo da igreja. Então até o pessoal entender que tinha que explicar bem o que era pelo frio chão, tá ok? A molecada não queria ir na aula do Perguntinha aqui, ó, aproveita o áudio. Eu sou cristão, sou católico. Ó, tem aqui, ó. Então, por isso eu pergunto. O senhor foi o autor de uma proposta, emenda à Constituição, que prevê que o Sistema Único de Saúde realize cirurgias de laqueadura e vasectomia em maiores de 21 anos que desejarem realizar o procedimento. Bolsonaro argumentou que muitas famílias pobres não têm direito para fazer cirurgias. Agora, a igreja concorda com isso, Bolsonaro? A igreja é contra isso daí. Okay? Não, mas, então será que o senhor vai pro céu? Mas olha só, eu sou contra o aborto. Tá ok? Mas não é aquele contra, tá? Hoje em dia, a cirurgia de laqueadura, vasectomia, tem que ter 25 anos ou 2 filhos. Tem muita gente, homem e mulher, nessa idade, já tem filhos mais do que pode sustentar e joga na conta do Estado isso aí. E muita gente quer fazer laqueadura e vasectomia e não consegue. Agora, aí fora custa caro. Custa caro? R$1.500, R$2.000, R$3.000, por aí. Então, o que eu quero é que o SUS... o aborto até... Não, aborto nenhum. Só contra o aborto. Aborto. Por estupro, sim. O que está na lei hoje em dia? O que está na lei permite? É o risco de morte para a mãe, tá ok? E é estupro, e depois o Supremo Tribunal Federal botou também a anencefalia. Microencefalia. A anencefalia. A micro não, a anencefalia. Até
Tá. Mas é o segundo Supremo Tribunal Federal, a decisão é que a criança, poucas horas ou poucos dias depois, entre óbito nessa questão. Então foi a decisão do Supremo. Muito bem, vamos aqui que temos a Maria Isabel fazendo pergunta. Maria Isabel fazendo pergunta para Bolsonaro. Vamos com ela aqui, ó. Oi, eu sou Maria Isabel, moro em Ipanema. Queria fazer uma pergunta para o Bolsonaro. Deputado, o senhor dedicou em memória do coronel Carlos Alberto Ustra o seu voto a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Isso significa que o senhor admira o coronel e é a favor da volta da tortura nos moldes da ditadura militar de 64? Primeiro, tortura. Você acredita que Dilma Rousseff foi torturada? Você acredita nisso? Dilma, eu acredito. Você acredita nisso? O pessoal se vitimizou. Esse coronel se vitimizou. Você não acha ninguém com marca de tortura por aí? Ninguém. Todo mundo muito bem de saúde, bem de vida, tá? Olha só, eles lutaram pela ditadura do proletariado e rotularam o coronel ditador. Ele não foi condenado, né? Não tem nenhuma sentença transitada em julgado contra ele. Ele enfrentou, naquela época, José Dirceu, agente do Serviço Secreto Cubano, José Genuíno, Marighella, entre tantos outros que queriam a ditadura do nosso Brasil. Então o meu voto para ele foi dedicado a ele sim, um herói nacional, que evitou que nós mergulhássemos no comunismo em 1964. E ponto final. Essa é a história. Essa é a história e a verdade. Nada mais além disso. Agora, que alguns sofreram alguns abusos, sim, sofreram. Agora, pro nosso lado, quantos nossos morreram, por exemplo, na guerrilha do Araguaia? Imagina se o guerrilheiro do Araguaia tivesse tido sucesso. Nós teríamos hoje em dia uma Farc no coração do Brasil. Então a história tem que ser mostrada. Não é o lado da esquerda, não. Esse lado que o PT conta que eles são bacanas, pensam no próximo, tem zelo com a coisa pública, pensam em direitos humanos. Olha Dilma e Lula chorando lá no caixão de Fidel Castro há pouco tempo. Deputado. Então, deputado, o senhor concorda muito que a violência só se combate com a violência? Por vezes, sim. Por vezes? Por vezes, sim. E nesse momento que o senhor falou do Ustra, se você pudesse voltar atrás do que você acabou falando, né, nesse momento, você voltaria diante dessa repercussão toda? Ou não? Ou desnecessário, tipo assim, eu falei porque eu senti isso, mas eu voltaria atrás diante do que foi falado em público. Antes de mim, 2 parlamentares, um da Bahia e outro do Rio, louvaram Marighella e Carlos Lamarca. Eu sei, mas eles louvaram... Ninguém falou nada contra mas eles. Mas você... Não voltaria atrás. Não falaria da mesma forma que falou e ponto. É a verdade que aconteceu. Esse coronel é um herói nacional. É responsável pela nossa liberdade até hoje. Olha só, eu te mostro uma foto aqui no sul do Pará. Até botei no meu Facebook ontem, se não me engano. Hoje eu botei. Tá lá uma torre de transmissão com 200 pneus em volta dela e um faixão do MST. Eles estão fazendo isso em vários pontos estratégicos do Brasil. Eles estão prontos para tirar a tua rádio do ar. Com essa ação. Isso é um ato, né, de pré-terrorismo. Você tem que se antecipar esse problema. Como é que vai tratar esses caras? Tá bom. Eles são integrantes de movimentos sociais. A questão só queria saber se você voltaria atrás ou não. Então a resposta é não. Atrás, não. Olha, tem outra pergunta boa aqui pra gente. Ó, Zezé de Camargo fez pergunta. Zezé de Camargo, ele mandou uma pergunta hoje pro senhor. Sabe conhece Zezé de Camargo? Cantor? Sim. Vambora, ele mandou uma pergunta. Tá aqui, ó. Alô, galera da Mix. Alô, meu amigo Léo Dias. É um prazer estar aqui no programa de vocês, falando de coisa que eu gosto muito, política. E aproveitar que o Bolsonaro tá aí. Bolsonaro, quero fazer uma explanação aqui. Reformas trabalhista, da Previdência, política e tributária. Então, são coisas que é difícil um político ter coragem de mexer. Primeiro, eu quero saber se você vai ter coragem de mexer com isso se você for presidente do Brasil. Se você vai continuar, se essas reformas não passarem agora, se você vai continuar brigando por elas. E se você não acha que a imprensa tem um papel fundamental no esclarecimento das pessoas, o que é realmente uma reforma previdenciária. Tá bom? Um abraço pra vocês, obrigado de coração aí pela atenção. Valeu, galera da Mix, um abraço aí do Zezé de Camargo. Valeu, Zezé, parabéns, obrigado pela pergunta. Trabalhista, eu votei favorável a essa reforma. Agora, você não tem como mexer em direito trabalhista porque eles estão ali engessados no artigo 7º da Constituição. O Brasil é um país de muitos direitos e poucos deveres. O salário do trabalhador hoje em dia é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É verdade. E a empresariado tem dito o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir brevemente menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Trabalho tá aí. Previdenciária. Zezé, tem que mexer, Zezé. E essa questão previdenciária, em especial a previdência pública, a nossa, do Legislativo, do Judiciário, de ilhas do Executivo. Tem que buscar agora.
é um corporativismo enorme. Tributário é a mesma coisa. Você é o país aqui, eu acho que um dos países que mais paga imposto e não tem contraprestação de serviço nenhum. Isso aí sufoca quem quer produzir. Outra coisa, Zé, para terminar aqui rapidamente, nós temos que desburocratizar o nosso Brasil. Você não pode passar 90 dias para poder se legalizar, abrir uma empresa no Brasil. A burocracia é demais. Você tem que reduzir ao mínimo, quase não ter norma nenhuma. Que essas normas te inibem a abrir um negócio no Brasil. Hoje está muito mais fácil fazer um negócio no Paraguai do que aqui no Brasil. É verdade. Só para lembrar nessa questão do salário, que o senhor criticou o salário brasileiro, só para lembrar, em 1986, o Bolsonaro foi preso por 15 dias por escrever um artigo na revista Veja intitulado O Salário Está Baixo. Ele referia-se aos salários dos cadetes. Parabéns, hein, Bolsonaro? Não, foi salário dos militares. A questão dos cadetes, que eu falei que 100 e poucos cadetes pediram demissão da academia em Resende. Verdade. E o Jornal do Brasil disse que a causa era outra. E, na verdade, era falta de horizonte na questão salarial. Agora, hoje em dia, o salário continua na mesma situação de 86. Se escrever, seria preso de novo, beleza. Não, mas eu reconheço a legislação militar. Eu sabia que ia ser preso. O militar da ativa não pode dar declaração na imprensa. Eu sabia disso. Eu não corri o risco. Eu sabia que ia ser preso. Tanto é, quando acabou a sindicância, o general comandante da Brigada Paraquedista me convocou, eu fui lá e ele falou: eu não sei se te dou 15 ou 20 dias de cadeia. Que tinha que dar 15 ou 20. Quantos dias o senhor merece? Eu falei: general, eu mereço 20. Daí ele falou: como você está sendo sincero, te dou 15. E puxei 15 dias de cadeia. 15, ele daria 20. Agora, Leonardo, eu quero fazer uma pergunta para ele sobre educação. Porque a gente está falando muito de violência, se combate com violência, como o senhor falou há pouco tempo atrás. O senhor conhece a situação de falência, por exemplo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui. A gente vive o caos na educação pública no país. Talvez isso não fosse a solução para o nosso país? Não há dúvida que tem que investir em educação. Tem que começar na base. Hoje em dia, você vê, a molecada está sendo formada com militantes. A gente briga por escola sem partido. Escola é lugar de você aprender física, matemática, química, história, geografia, educação moral e cívica. E não sendo doutrinado para ser militante em sala de aula. Olha o Colégio Pedro II aqui do nosso Rio de Janeiro. Acabaram, o PSOL acabou com o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Acabou. É só besteira. É mexer no currículo e dar meios para o professor exercer sua autoridade em sala de aula. Mas por que o senhor acha que a militância está sendo colocada nos colégios? Explica isso melhor, porque o senhor não conseguiu entender. Bem, vamos lá. É só você acompanhar essas questões, né? Lênin sempre dizia, né? Não tome quartéis, tome escolas. Você vê certos professores, no meu entender, não é a maioria, né? Mas uma parte considerável, que a preocupação é apenas essa. Ficar ensinando que o socialismo é maravilha e o capitalismo é inferno. É o tempo todo isso aí. Você tem que botar um ponto final nisso aí. Como? Dizendo que sala de aula é para isso. Eu gostaria que cada sala de aula, assim como você pode aqui, se você quiser, se tiver, né? Com o teu telefone, saber o que está acontecendo em cada cômodo ou na periferia da tua casa, um pai, eu acho que tem o direito de acessar o telefone dele e ver que tipo de aula está sendo ministrada para o seu filho em sala de aula. Vamos lá. Temos uma participação da Luzia Lacerda, uma ouvinte aqui que mandou mais um áudio para ele. Vamos lá. Vamos conferir. Meu nome é Luzia Lacerda, sou jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião. Bolsonaro, eu gostaria de saber, caso você seja eleito, qual será a posição do seu governo em relação à diversidade religiosa e aos casos de intolerância religiosa que crescem por todo o Brasil. Intolerância religiosa. Uma minoria insignificante pratica essa intolerância. Não podemos tomar isso aí como uma coisa que é uma catástrofe que está acontecendo no Brasil. A religião é uma coisa pessoal, de família. O elemento quer ser evangélico, católico, de igrejas afro, seja que for, é um direito familiar. E no meu tempo, né, na sala de aula, você dizia qual era a tua religião e a aula por exemplo, de religião católica, que os católicos eram a maioria, esmagadora. Assim mesmo, era opcional. O aluno assistia ou não. Debate Boca 102.1. Juntos no melhor mix. Debate Boca. Tá rendendo o Debate Boca aqui, 11h40. Hoje com o Jair Bolsonaro, vamos até a meia-noite. E, inclusive, vários áudios chegando aqui. Temos um áudio recebido aqui, uma boa, Chateaubriand e Léo. Sempre até meia-noite. A partir de agora isso aí, horário novo. Toda quarta de 10 à meia-noite. Já mudou, não esquece aquele de 9h40, tá? Tem aqui o grande Frota mandando um áudio para uma perguntinha para Bolsonaro. Vamos então. Oi, Léo. Sou eu, Alexandre Frota.
Muito bom saber que você está muito bem acompanhado aí do nosso presidente. Presidente? Enfim, dá também aí os parabéns para os ouvintes da Mix, sempre ligados aí no seu programa. Eu quero saber do nosso presidente como que ele pretende resolver na gestão dele o problema da cultura no país, né? Essa farra feita aí através dessa lei de incentivo que tem beneficiado um grupo de artistas, né? Uma panela de artistas, né? Que se beneficiam aí dessas leis. Como que ele pretende trabalhar isso na gestão dele? Existe isso mesmo? Existe. A Lei Rouanet foi completamente desvirtuada. Artistas que não precisam recebem milhões, dezenas de milhões, tipo muitas vezes. Bolsonaro? Eu quero evitar falar o nome pode aqui. Falar, que pode falar? Não quero evitar falar o nome aqui. Só pra ter uma ideia. Estão vários ali, são poucos não. É tipo de artista bem conhecido. É conhecido e é uma maneira de comprar esses artistas para que esses artistas, né, divulguem aquele presidente de plantão. E subam no palanque. Exatamente, exatamente, é por aí. Agora, a Lei Rouanet, ela é importantíssima. Agora, tem que ser para aquele artista que está começando a carreira. Dá um impulso, dá um V0 para a vida dele, tá certo? O artista caipira, aquele que é de rua, e não para esses figurões amigos do rei. Esse é o grande problema, com toda certeza que o nosso Alexandre Frota ali se referiu, tá ok? Frota, se a gente chegar lá, pode deixar que no mínimo vai ter a tua participação. Se é a máfia do Dendê. Que é a máfia do Dendê? Um pessoal da Bahia aí, sim, positivo. Ih, gente! Segura a Bahia! Bahia tem o quê? Caetano, Gil. Tem um montão lá. Tem Betânia. Meu pai do céu. Olha só, vamos lá. O senhor é contra a cota racial nas universidades. A favor da pena de morte. Contra o desarmamento da sociedade. Defende até que o proprietário rural tenha direito a adquirir fuzis para evitar as invasões do MST. Além disso, também apresentou um projeto de lei que estabelece a castração química para estupradores. Olha, eu não concordo com nenhuma dessas, mas isso é a minha opinião e a minha opinião não interessa a ninguém. Mas a minha pergunta é, sinceramente, Bolsonaro, você não faz isso para chamar a atenção, não? Vamos começar por parte. Cota racial. Você acha justo a minha filha ser cotista? A sua filha é negra? Você acabou de responder a pergunta. Meu sogro é o Paulo Negão. Tá ok? Não, se a sua filha for negra, tranquilo. Negativo, não. Nós não podemos dividir o Brasil. Homo, hétero, negro, branco, pai, filho, rico, pobre. Mas a gente tem que respeitar a história. O que os negros sofreram na história e o que eles sofrem ainda hoje. A gente tem mazelas do passado que precisam ser... Você está dizendo que os brancos não tem problema aqui. Por exemplo, certa vez eu estava na Paraíba. Qual a diferença, por exemplo, de um filho de um nordestino que trabalha num prédio e de um filho de um afrodescendente que trabalha no mesmo prédio? O afrodescendente tira 6, entra na universidade. Mas os nordestinos nunca foram escravizados. Mas isso já acabou há quanto tempo? Mas acabou ainda, gente. Há quanto tempo? Mas todos têm chance. Essa escravidão houve sequelas. Como é que você faz cota na Bahia? Eu acho que lá 70% são afrodescendentes. Mas quem vai pagar isso daí? O Estado. Você vai alijar quem não é afrodescendente da história? Reservar determinadas vagas a negros. Tem muito branco mal sucedido, negro mal sucedido. Vai do esforço de cada um. Mas você não acha que se faz necessário um sistema inclusivo? Você está dividindo. Olha só. Proveniente dessas mazelas. Vou te falar uma coisa aqui. Que são históricas. Essas cotas. Olha, o Morgan Freeman respondeu isso daí. Como é que se combate o racismo? Não se tocando no assunto. Tem certas coisas que você tem que ir pelo mérito. Joaquim Barbosa chegou como lá? Até o Barack Obama, nos Estados Unidos. Não vou entrar no mérito se foi um bom ou mau governo. É por aí a igualdade. Nós não podemos ficar inventando coisas. Tá ok? A questão de cota, você divide. Olha só, tem uma lei federal diz que 20% de concurso público, qualquer emprego, né, público, tem que ser reservado ao afrodescendente. Olha a situação. Vou imaginar que tenha 100 vagas para um determinado tipo de concurso, 100 vagas. Os 80 primeiro entram. Os 20 restantes serão por cotas. Imagine que
o 200º seja, então, o 20º afrodescendente. Ao longo desse caminho, do 81º ao 200º, você vai deixar 100 que não são afrodescendentes fora. Como é que se sente esses? E muitas vezes, aquele afrodescendente é filho de um pai que tem recurso. Você não pode estimular cota de ódio no Brasil. Qual a diferença minha para um afrodescendente? Do afrodescendente, para mim, não há diferença nenhuma. Somos iguais. Olha só, eu estudei sempre escola pública. Vai do empenho de cada um. Não, tudo bem. Então vamos lá. Vamos partir para outra. Se tivesse cota por questões financeiras, assim, uma família menos desfavorecida financeiramente daquela. O próprio ensino público já dá esses meios. Mas o nosso ensino público está defasado. Tá, olha só, quem tem dinheiro não quer botar o filho para estudar no Brasil. Tá indo para fora do Brasil. Não aprende nada aqui. É doutrinação o tempo todo. Bolsonaro, eu percebi uma coisa no povo brasileiro, sabe? Ele abomina quem rejeita o passado e quem rejeita a sua origem. Por que eu tô falando isso? Você não concorda comigo? Quem nega o passado. Porque o senhor questionou a política indígena do governo brasileiro em um dos seus pronunciamentos, né? Vou usar as suas palavras, tá bom? Abre aspas. Índios fedorentos, não educados e não falantes de nossa língua possuem 12% das terras do Brasil. Isso aconteceu numa comissão da Câmara, não foi um pronunciamento, foi uma briga com um grupo de índios que estavam lá fazendo proselitismo. Você vê, hoje são 14% do território nacional na mão dos índios. O índio é massa de manobra nesse processo. Não existe terra indígena cujo subsolo seja pobre. Isso o norte todo do Brasil. A ONU discute há algum tempo uma grande área chamada AAA. Andes, Amazônia, Atlântico. 136 milhões de hectares, usando a questão de ambiental e indígena, dizer que essa área é imprescindível para a sobrevivência da humanidade. Ou seja, estamos para perder a Amazônia. Não tem santo nessa história. O cara pisa no pescoço da mãe e diz que está defendendo o índio. O índio quer se integrar à sociedade. O índio quer energia elétrica, quer uma televisão, quer um carro, quer um médico, quer um dentista para arrancar o toco da boca dele. É assim que é o índio. O índio não pode ser tratado como um animal dentro do zoológico, dentro dessa imensidão de terras. Olha só a reserva Yanomami, a área mais rica do mundo, equivale a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Nós vamos perder isso daí. Tem índio que fala inglês melhor que a nossa professora de sala de aula. Então você tá querendo dizer que, se eleito, o senhor vai acabar com as comunidades indígenas? Não é acabar. Acabar? Não vai diminuir? Não é acabar. Você acha justo que eu te falei 2 Rio de Janeiro para 9 mil índios? E esses índios, quando se aproximam de pelotões de fronteira do exército, não saem mais de lá. É a floresta amazônica. Olha só, a preocupação do mundo com a floresta amazônica são as riquezas a sua biodiversidade, o seu território rico, subsolo rico, água potável, gás, petróleo e seus grandes espaços vazios. O mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. A China está chegando 1,4 bi. A Índia com 1,1 bi. Esses caras, se mais cedo ou mais tarde quiserem vir para cá, eles virão. E nós vamos fazer o quê? Eles vão ocupar esse espaço vazio que nós não queremos. O índio americano, o que aconteceu com ele? Em grande parte. Lá atrás, ninguém está falando de matar índio. Ninguém nunca matou índio no Brasil. Tá? O índio americano, hoje em dia, ele ganha, por exemplo, royalty dos cassinos. O nosso índio podia ter royalty dos minérios. E viver e ser integrado à sociedade. Eu morei na Austrália. Os aborígenes, que são os verdadeiros donos da Austrália, eles recebem pensão. Eles recebem pensão do governo porque eles são... Agora, você acha justo índio parando o Brasil, cobrando pedágio de R$100 pra você passar pela terra dele? Você acha justo isso? Não é justo isso aí, porque... Se a terra é dele... Quem diz que a terra é dele? A terra é nossa, é do Brasil. Olha, eu acho que não... Se é pra botar o índio pra viver como um animal de zoológico, por que ele vai cobrar pedágio? Então, se eleito, o senhor vai diminuir as áreas indígenas? Você tem que buscar a maneira de explorar essas áreas com a participação do índio por royalty. Explorar as áreas? Sim. Nossas riquezas. Então fazer o índio mais urbano. Mas o índio é um ser humano igual você. Não, cara, tem índio que tem índios que realmente não tem contato. Raras comunidades isoladas que existem por aí, uma coisa. Mas não é justo você deixar uma enormidade desse tamanho para uma minoria de índios. Não é justo isso aí. Não. Porque olha só, nós vamos acabar perdendo toda a calha do Solimões e do Amazonas
para o primeiro Mas mundo. o senhor não concorda que eles são os verdadeiros donos dessa terra? Então vamos entregar a Barra da Tijuca. Ué, vamos lá. Nasceram aqui, eles Não, estão lá. vamos entregar a Barra da Tijuca. Lá em Brasília. Olha tem aqui. a região sudoeste de Brasília, lá que é questionada por índios. Então tem gente, tem apartamentos, casas, está sendo questionado por índios. Jair também. Bolsonaro, temos aqui também outra questão. Quem mandou? Teve uma negra que entrou aqui, botando assim: sou negra e concordo com o deputado Jair Bolsonaro sobre as cotas para negros. Não devemos nos beneficiar de uma dor que não sentimos. O racismo só será combatido se as pessoas nos veem como elas. Negro não é superior ao branco e vice-versa. A Larissa Narciso, eu acho que ela não de entendeu. São Paulo. Ela não entendeu as Gente, ela mazelas não entendeu. históricas. É isso que a gente não está Entendeu falando. o quê? Olha Não, só. ela pode Olha ter só, sofrido, vamos mas lá. a mãe dela sofreu, a avó dela então sofreu. cobre do Vamos meu das bisavô, cotas, né? do meu tataravô e não de mas mim. isso gera Ué, consequência na que gente. é isso? Oi, muitos brancos vieram pra cá, italianos, e foram escravizados também, de forma semelhante. Não, mas olha, esse comentário é vergonhoso. Foi a ouvinte que entrou em contato ali. Se você pesquisar isso aí, a maioria dos afrodescendentes concorda com a Larissa. Não! Olha, vamos sair por aí. outra perguntinha básica aqui que tá gravada, de ouvinte também, de ouvinte, hein? Senhor Bolsonaro, meu nome é Alex Pedrosa, eu moro em Niterói. O que o senhor pretende fazer para melhorar as questões de saúde e segurança e educação públicas nesse país? E, principalmente, que tipo de atitude o senhor pretende ter em relação ao panorama econômico que nos faz ser eternos pagadores de juros bancários? É o problema. Vamos falar, as duas primeiras já comentei aqui. A última, ele tem razão. É o sistema financeiro, você tem que conversar com todo mundo. Tá? A taxa de juros nossa, ninguém quer reduzir na canetada. Mas é um absurdo. A própria comunidade financeira concordou há pouco tempo que essa taxa exorbitante de juros levou o país a essa dívida de 3 trilhões de reais, quase impagável. Agora, nós somos um país, ô prezado Alex, que você não pesquisa. Um país que não investe aqui nessa área. Nós temos coisas aqui maravilhosas e exportamos sem agregar valor. Não temos o Vale do Silício no Brasil. E temos que fazer muita coisa no Brasil. Não vai ser um homem, Alex, você sabe disso, ou uma mulher, né, que vai, vamos dizer, resolver os problemas do Brasil. Nós temos que buscar o ponto de flexão e buscar uma saída para isso, com muita gente do teu lado. Senhor Bolsonaro, em 2000, o senhor, numa entrevista à revista Isto É, defendeu o uso da tortura para os casos de tráfico de drogas e sequestro. Minha pergunta é, isso é sério? Olha só, vivíamos a época de sequestros. Não, isso não tem dúvida. Tem dúvida. Imagine um filho nosso sequestrado. Não dúvida. Você Tem dúvida. pegar, naquela época era tinha orelhão. Hoje praticamente não existe mais orelhão. O que é orelhão? Telefone. Ah, tá. Aquele que a gente botava a ficha. O cara vai lá e tá tortura que eu não tô negociando o resgate e um garoto, uma criança, um idoso, seja quem for, sequestrado. Você tem que tirar a informação daquele cara. Vamos supor que esse idoso, essa criança, necessite de um remédio que possa vir a morrer. O que você vai dizer pra esse cara que foi pego no orelhão? Você merece, tem direito a advogado, ficar em silêncio, etc. Ou você vai agir com energia. Agora, o que é energia? Qual o limite da energia para você partir para uma tortura? Então essa foi a minha tese defendida naquele momento, explicando, conversando. Eu concordo com o senhor. Perdão, eu não sei falar sério. Eu sei que a tortura existe, mas o que não pode é legitimar. A tortura existe na polícia, desculpa. A polícia do Brasil tortura. Mas não dá pra legitimar. Não dá pra dizer que o cara que faz isso tá certo. Não dá. Agora, eu falei de um caso concreto pra você. Agora, você falar que a polícia tortura... A polícia tortura. Mas todo vagabundo preso diz que foi torturado. Assim como todo esse pessoal de esquerda, que foi preso por ano passado, diz que foi torturado. O senhor acha que aquilo não foi tortura? Eles estão dizendo só. Mas é lógico que estão dizendo, pô. Apresenta a máquina de tortura. Apresenta uma máquina de tortura. Alguém precisa te contar uma história. Houve tortura na ditadura militar. Vamos lá. O que esse pessoal, antes de entrar na luta armada, fez em Cuba antes de ir pra cá? Me responda. Por outro. Me responda o que eles fizeram. Eles contam uma história. Eles contam a historinha deles. No mundo todo a gente ouve isso desses lados. Na Rússia, na Alemanha, em diversos países a gente ouve isso, né? Na Rússia é uma história, Cuba é outra, na Coreia do Norte, são outras histórias, realmente. Os torturadores geralmente não aparecem. Aqui você já vê agora que o pessoal que está sendo submetido à delação premiada está sendo torturado. Tem gente que diz que está sendo torturado via delação premiada.
Coitadinhos. Pois é, coitadinhos. Tem que acreditar neles. Tem que acreditar neles. Eu acho que nós temos pensamentos muito diferentes, principalmente em relação ao passado e ao futuro. Eu acho que mais ainda. Vamos em frente. Vamos falar do presente. O ministro da Justiça disse que os batalhões de polícia militar do Rio de Janeiro são sócios do crime. O que você acha? Ele falou que tem um deputado estadual que participa disso tudo. Quem é o deputado? Ele não disse. Não sou eu. Ele tem obrigação de dizer. Pelo amor de Deus. O juiz, o ministro é o Torquato. Ele tem obrigação. Quando ele acusa os comandantes de batalhão, ele tem que dizer os nomes. Lógico. Tá certo? Que pode haver o outro fazendo besteira? Sim. Por isso agora, eu queria que o senhor ele não dissesse o pode nome dos generalizar. É a artistas. mesma coisa que o pessoal fala. Todo deputado é ladrão. Isso de vez em quando escuta esse negócio aqui. Tá de sacanagem. Sim. Tá de sacanagem. Eu já fui testado. Eu fui citado no mensalão, sabe disso, né? O Joaquim Barbosa. Sim. Você já sabe em que situação. Já fui citado pelo Alberto Seff no Petrolão. Já sabe como é que foi também. Sim. Ok? Então, tem gente que faz a besteira. Agora, você generalizar, isso dói na gente. Isso dói. Mas sabe o que é? A gente sabe que o senhor não tem essa fama de ser ladrão. Ser ladrão. A sua fama é outra, não é de ser ladrão. Não é fama, é rótulo, né? É rótulo. Deputado. Não, o senhor tem uma maneira de pensar, né? Retrógrada. Diz que eu sou extremista. Não, é extremista. Radical. Radical. Você não tem que ser radical no combate à corrupção? Você não tem que ser radical? Tem que ser radical com isso. Agora, o que eu não aceito no senhor é negar que tenha existido tortura nesse país. Não tô negando. Existe no mundo existiu todo. tortura no regime militar. Tortura. Em qualquer regime tem tortura. Mas existiu, só disse que foram excessos. Não foi, não foram olha só, excessos, foi tortura. Não houve política de Estado em cima da tortura no Brasil. Isso não existiu. Agora, o pessoal que diz que foi torturado é o pessoal que estava na luta armada. Não tem um homem do povo aí? Mas esse pessoal... Mas luta armado pela democracia. Por democracia, você agora, você abusou agora, hein? Não, Zé Dirceu queria democracia. Você acha que queriam botar o comunismo no Brasil? O PT, esse pessoal do PT queria democracia. Eu tô falando de partido, deputado. O Zé Dirceu queria democracia. Genuíno queria democracia. Eu tô falando de partido, eu estou falando uma outra condição. A gente queria um país livre. Mas quem que... Nós sempre... Se não tivesse acontecido o 2 de abril de 64, nós não teríamos liberdade hoje em dia. Você pega... Olha só. Quem é que pedia a saída do João Goulart? As mulheres nas ruas e marchas, tá ok? A Igreja Católica, os padres, toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, a OAB todinha, os empresários, os agricultores, os parlamentares, em grande parte, queriam a saída do João Goulart, porque estavam indo para uma ditadura. Toda a imprensa, você pega os jornais do pré-64, do 1º de março, do 31 de março, 2 de abril, todos louvaram o que aconteceu no Brasil. Nós estávamos a um passo e perdemos essa liberdade. Mas todo mundo dizia isso. Toda a imprensa, a Igreja Católica, a OAB, todo mundo. Você não pode balançar. Olha só, mesmo assim, o Exército demorou muitos anos para sair do poder. Muitos anos. Porque, olha só. Eu acho uma coisa, sinceramente, senhor. A gente não pode. Se o senhor chegasse pra mim e falasse assim, Léo, o Exército errou muito. Eu peço desculpas. Como a igreja errou? A igreja errou demais com a história. Eu acho que o Exército foi até complacente demais com o que aconteceu. Complacente demais. Isso, olha a capa de jornais aqui, ó. Todos os jornais aqui, ó. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. O Estado de São Paulo, vitorioso, movimento democrático. A igreja olhou pro passado e viu que errou também. O Exército deveria olhar pro passado e ter visto que é errado e querer construir uma nova história, assim como eu apoio o senhor, se o senhor quiser construir uma nova história e se o senhor quiser admitir os erros do passado do Exército. Que erro do passado, meu Deus do céu. Os caras foram heróis. Heróis? Preço alto até hoje. Olha só, não existe democracia ou ditadura sem a participação de Forças Armadas. Deputado, não existe. Aqui, deputado Leonardo, ó. Você acha que se nós fôssemos... Nós vamos entrar na rede daqui a pouco. Deputado, 30 segundos pro senhor se despedir. Eu quero imensamente agradecer. Muito obrigado. Vamos agradecer simultaneamente. Vamos um programa falar sobre... Excelente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos um programa discutir essa questão de 64. Quando o senhor quiser, assim, eu achei ótima a sua participação, com educação, com respeito ao talento, à história de Jair Bolsonaro. Eu não vou votar no senhor, mas eu tenho que ouvir o senhor. Eu e Lula, segundo turno, você vai votar em quem? Anulo. Eu voto no Lula. Tudo bem. E anula? Tudo bem. Eu voto no Lula em respeito aos pobres do Brasil.
Segue esse momento aqui com resultado de promoção, par de ingressos pro Rio Mix Festival, dia 15 de novembro, na Cidade das Artes, classificação 18 anos, saindo pra quem? O papelzinho aqui da Luana Catone, é isso? Final de telefone 0846. Basta chegar na bilheteria, seu nome vai estar lá na porta, tem direito a levar acompanhante pra curtir aí no dia 15, beleza então, Luana? Parabéns! Fizemos uma bela estreia aí, com 2 horas. Ficou pequeno, tinha que ser 3 horas agora. Isso. Flávio Bolsonaro. Sem Flávio ele, Bolsonaro. nada disso seria possível. A Vena, Priscila Coelen, todo mundo que me ajudou a chegar prazer, até todo o Flávio. mundo que participou também aqui. Todo mundo que ajudou a chegar até o Flávio. Não foi fácil, mas eu fiquei impressionado com a sua disponibilidade em vir. Mesmo sabendo que era um programa com 2 viados e uma menina que é bem pra frente, que não tá aqui presente. E ele é bolsominion, mas olha, aqui começa uma nova história do Debate Boca, graças ao senhor. Semana que vem, eu não sei quem é o convidado, mas 10 horas da noite... Você ficou meio agitado hoje, né, cara? Você ficou tipo um Tasmania dentro do estúdio. Tá um Tasmania aqui. Eu fiquei muito feliz da sua presença aqui. Impressionante ele. E amanhã, às 8 horas da noite, vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube, né? Não sei quando. Amanhã vai estar no YouTube, agradecendo. Amanhã, 1 hora. Jair Bolsonaro, obrigado pela presença. Entre o dia e a noite, chega lá. Espero que o senhor tenha pulso firme pra seguir nessa caminhada aí, quem sabe, né? Tem que ter muito braço pra virar esse Brasil, caso chegue até lá. Muito obrigado aí. Bruno, muito obrigado, Jair Bolsonaro. Até semana que vem, gente. Acabou, cara. Fecha a tampa aqui porque hoje foi demais. Encerra, vai. Acabou.